É o cara que descobriu o óxido nítrico, ganhou o prêmio Nobel. Ele é um vasodilatador. Então, por exemplo, reduz pressão arterial. Até quem tem hipertensão, ou principalmente quem tem um aumento, ainda não com necessidade de medicamento, mas tem uma pressão um pouquinho elevada, se beneficia bastante do consumo da beterraba. Nosso cérebro se motiva mais pelo medo do que pelo sucesso. E isso funciona muito para mim. No Ironman, por exemplo, eu tinha muito medo de não conseguir terminar a natação, porque a natação era a minha pior modalidade. Aquilo me motivava a nadar todos os dias, pelo medo. E quando você pensa em alta montanha ou correr 24 horas, você tem muito medo de não conseguir, ou de passar mal, ou de dar alguma coisa muito errada. Você não sentiu nada? Não passou mal nenhuma vez? Passa muito mal. Comecei a ver umas luzinhas vermelhas e eu chegava na luzinha, a luzinha não tava mais. E não tinha por que ter luzinha vermelha. E vi brilhos. Você fica muito louco. Quem faz atividade física acaba dormindo melhor e tem uma qualidade do sono melhor. Se alimenta melhor, porque, em geral, a pessoa começa a perceber que uma coisa está muito relacionada com a outra. Se você se alimenta mal, você treina mal. E a atividade física melhora a saúde mental. Também tem diversos estudos mostrando o impacto da atividade física em quadros depressivos, de ansiedade. É um estudo muito bom, mostrando que pequenos picos de intensidade durante o dia, e no estudo, só 2 vezes em que isso aconteceu e duram até 1 minuto, já reduziu a mortalidade em 14%. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Osnagli, o Encontro de Gerações. Hoje com a Luciana Haddad, que é professora livre docente da USP e tem um canal muito legal, Fala Lu, que eu aprendo muito no YouTube com você, seus vídeos, seus conteúdos. E, aliás, eu aprendi o que é livre docente, eu também não sabia, acabamos de aprender. E vamos explicar aqui também para vocês. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, pai, lutador de boxe. Eu sou a Leda Nagli, jornalista, mãe dessa criatura. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje. Obrigada, Ótimo, tô super obrigada feliz. mesmo por ter vindo. Ai, acho muito bacana esse formato. Pai, mãe e filho, acho que vai ser um papo super interessante. Então, vamos embora. Muito legal. A proposta original desse podcast é falar sobre continuidade, sobre longevidade, qualidade de vida através das gerações, como uma geração pode complementar a outra. E aí eu aprendo muito, já mandei para ela também vários vídeos do seu canal sobre essa parte da ingestão de proteína, como é que é. Uma coisa que eu aprendi no seu canal também que eu fiquei... me impactou muito. Não é o ácido lático que deixa a gente dolorido. Você vê... Eu aprendi no colégio, na aula de biologia. Essa é uma falácia. O que é que deixa a pessoa dolorida? Na verdade, não existe ácido lático no corpo humano. O ácido lático tem em animais. No corpo humano, quando a gente faz muita força, a gente acaba usando um metabolismo energético no músculo que produz lactato e junto o íon de hidrogênio. Esse íon de hidrogênio deixa o espaço ali no músculo mais ácido. E essa acidez é uma das causas da dor, mas não é a única. Então, saiu um estudo super recente, que foi o que motivou o vídeo, mostrando que é multifatorial. Tem a questão da acidez, mas você precisa de outras substâncias naquele ambiente para causar a dor. E o mais legal, a dor é um sinal, mas ela não é uma limitação. A gente consegue ir além daquele momento da queimação. Mas a gente acaba associando muito aquilo como a fadiga. Não consigo mais fazer nada de força, sinal, preciso né? parar. O corpo está me dando um sinal, exato. Então eu preciso respeitar. É isso. E agora a gente está entendendo que os limites... E algumas pessoas ultrapassam esses limites, né? Os grandes medalhistas olímpicos provavelmente ignoram essa sensação e continuam. Principalmente em prova muito intensa, né? 100 metros livres da corrida, 50 metros na natação. É pura intensidade, né? Não, e você já fez vários Ironmans, várias provas. Conta um pouco da tua vida atlética também, na parte de... Na verdade, eu sou uma atleta amadora e que comecei na maturidade. Então, acho muito legal. Eu sempre falo que isso agrega no meu conteúdo, porque eu fui muito sedentária. É mais fácil convencer, nem é um convencimento. Quem já cresceu no ambiente do esporte, foi uma criança que fez esporte, viveu a adolescência fazendo atividade física, talvez tenha isso já incorporado na rotina e, né, não precisa de grandes transformações. Eu não. Eu fui a criança que fugi da educação física. Na adolescência não fiz absolutamente nada e eu só comecei a treinar depois dos 30. Então, eu posso falar muito desse
poder da transformação mesmo que o esporte traz na vida. Eu comecei com a corrida, mas com um objetivo bem mundano, que era perder peso. Eu tinha morado na França, ganhei peso, por conta, né? Obviamente do croissant, do pão au chocolat. E eu queria emagrecer, trabalhava muito, tinha uma rotina super acelerada dentro da cirurgia e não tinha muito tempo para fazer atividade física. Então comecei aquela caminhada, corrida, queria alguma coisa que fosse rápida e que me ajudasse a perder peso. E comecei a correr por esse motivo. E acabei depois me viciando completamente nos outros benefícios da corrida, né? Na sensação de prazer, de melhora da condição física e um monte de coisa que a gente podia ficar o resto do programa só falando, né? Dos benefícios aí da atividade física. E aí você corre até hoje? Corro até hoje. Eu comecei, então, com 30 e virei a louca das provinhas, né? São Paulo tem esse benefício. Se você quiser fazer prova todo domingo, tem. Eu fazia provas de 5, 10K. Fui para meia maratona. Fui para maratona e eu percebi que eu gostava das provas mais longas. Quanto mais longas, mais eu tinha prazer e também é uma distância que me favorece. Eu sou muito mais do endurance do que da explosão. Tá. E acabei depois indo para o triatlon. E no triatlon também. Comecei nas provas menores, mas rapidamente fui para as distâncias mais longas e fui para o Ironman. Começou tarde, mas começou com vontade, né? Eu falo, Começou essa é uma característica muito minha, que eu sou bem intensa. Então é aquela coisa... eu começo e aí eu vou bem fundo. Em quase tudo na minha vida eu tenho essa característica. Não é só no esporte, não. Mas eu fui fundo mesmo no triatlon. Fiz 16 Ironmans, fiz mais de 30 meio Ironmans. Fui para o Campeonato Mundial em Kona, que é a meca do triatlon, né? Onde tem os melhores atletas do mundo competindo. E agora eu tenho feito provas de montanha, tenho feito escalada também, de alta montanha. E esse tipo de prova eu acho que eu ia gostar mais, sabia? Que é a coisa de caminhar na natureza. É muito legal. Subir imperfeições ali do ambiente, né? Tem que se adaptar. É uma terapia. A prova de montanha, trail e também a escalada, você tem que estar muito concentrado. Porque é isso, o terreno é muito irregular. Se você não presta atenção, você vai cair, se machucar. Então, como você tem que se concentrar o tempo todo, é muito terapêutico. De fato, você não consegue pensar em outra coisa e não consegue não estar muito presente no que você está fazendo. E o tempo tem outra medida, assim. Passa muito rápido. Eu tenho a impressão que passa muito rápido. E é terapêutico mesmo. Você não pensa no WhatsApp, nas coisas que estão atormentando, no que está acontecendo no mundo, nos problemas. O ser humano é um bicho feito para migrar, né? O natural do ser humano é vamos pegar a família e vamos atravessar esses montes. E imagina como é que não era isso na pré-história e tudo. Eu tô lendo um livro que fala exatamente sobre isso, desse DNA do ser humano de ser um explorador. Chama DNA do explorador, alguma coisa. Não tem ainda em português, mas é bem legal. Tem no Audible. Tem, eu tô ouvindo no Audible. Eu tô ouvindo. Fone Exato, eu tô ouvindo no Audible. Que legal. Eu também uso muito esse tempo do treino para ouvir livros e podcasts. Fica a dica, hoje na Encontro de Gerações, o canal Fala Lu. Eu consumo muito conteúdo no treino. Isso também é uma coisa boa do esporte. E você treina em quanto tempo e em quantos dias? Como é que é isso? Eu treino quase todos os dias. 5, 6 ou 7 vezes por semana. Eu treino sempre na madrugada. É o horário mais garantido. Na madrugada? 5h30. Eu começo às 5h30. Eu corro no Ibirapuera, aqui em São Paulo. De madrugada você morre de medo? Não, dentro do parque é bem seguro. Tem muita gente já, esse horário lá. O parque abre às 5, tem muita gente, tem quase 30 no parque todo. Ele precisa no Ibira à noite, gente. À noite não, na madruga, né? Tem uma 5 horas da manhã, tem muita gente correndo. A gente já se conhece, a comunidade dos madrugadores. Hoje em dia você já passa, cumprimenta, tem uma turma. Tem esses times de corrida também, não tem? Tem, você vai com a equipe, tem os treinadores. Meu grupo tem bastante gente esse horário. É muito legal. E eu falo, eu comecei a correr e junto veio a maternidade, na mesma fase. Então, quando eu comecei, eu tive minha filha, depois meu filho. Esse é o horário garantido. Porque é o horário que ainda não aconteceu o perrengue. Tá rolando não aconteceu o perrengue, ainda, né? Exato. Depois que a criança já dorme e começa a acordar um pouquinho mais tarde, esse é um horário onde
Os problemas do dia ainda não começaram, então seu chefe ainda não te deu uma, né? A casa não caiu no trabalho, seus filhos ainda não estão doentes, porque se ficarem doentes, né? Se você deixa pra noite, tem a febre, tem a gripe, tem, sei lá, qualquer coisa, dor de barriga. Então, esse é o horário garantido. Eu acho que ele é adequado pra quem tem filho, trabalha. Eu passei a dar muito valor pra esse horário também, depois que a minha filha nasceu. Eu acordo 5h30, e aí eu vou acordar ela 6h20, eu já... Você já fez. Já vi meus videozinhos na Fala Lu, já fiz meu café, já vi a agenda, o que eu tenho que fazer. Esse é um horário garantido. Então, eu prefiro. Não é que eu não gosto de acordar cedo. Assim, as pessoas, você gosta de acordar? Não, eu não gosto. Mas é o horário... acorda todo dia. Tudo é escolha na hábito, vida. Né? É hábito. E eu durmo cedo. Acabo tentando dormir cedo pra conta fechar, né? Porque senão não fecha também. Dorme cedo que horas? 8, 9? Não, eu tento dormir antes das 10. Então, eu vou pra cama umas 9, 9 e pouquinho. Eu já desligo o celular pra tentar, no máximo, às 10 já tá com o olho fechado dormindo. Assim. Mas, às vezes, eu durmo um pouquinho mais cedo. Assim. E você grava o Fala Lu toda terça-feira? Terça-feira. E hoje eu vi um que você falava do bicarbonato. Sim. E, ao mesmo tempo, eu vi um médico também falando de bicarbonato. Por que esse boom, assim? O que aconteceu? Voltou, né, o bicarbonato. Então, eu acho que o bicarbonato foi quase um mérito meu. Assim, porque é um vídeo muito viralizado do Fala Lu. Eu acho que é o nosso vídeo que tem mais assistido. É um suplemento super esquecido, porque não tem muito interesse comercial, é muito barato. E ele é super efetivo, mas quase ninguém usa porque dá muita dor de barriga. Na época, quando eu fiz esse vídeo, é porque na Europa tem uma empresa que lançou um tipo de bicarbonato muito chique, que não dá dor de barriga, porque ele tem uma tecnologia. Tipo iogurte, uma papinha. Eu vi você falando isso. Exato, ele é encapsulado. Então, ele não tem esse efeito e tem todos os benefícios. E quais são os benefícios do bicarbonato? Ele é pra explosão. Além de quando a gente come demais, né? Antigamente era isso, né? Comia demais, tomava um pouco de eno ou bicarbonato. Daí era na pegada de sal de fruta. Isso é diferente, uma quantidade muito maior que é tomada, sei lá, 2 horas antes. Pois é, mas era quando a gente ouvia falar de bicarbonato. A não ser quando você vai fazer uma receita de bolo, você bota uma colher de chá de bicarbonato e bota uma colher de chá de vinagre de maçã. Para o bolo ficar mais fofinho e é tal. o mesmo. Isso eu faço sempre. Eu uso muito bicarbonato, mas nesse sentido. Exato. E quando é orgânico, eu gosto do Oxboldine. Então, você que morou na França, você conhece. Esse bicarbonato é barato. E é o mesmo, tirando esse chique encapsulado, o bicarbonato para o esporte é esse do mercado. Por isso que é baratinho, é baratíssimo. Né? Não tem interesse comercial nenhum das empresas de suplemento, porque ele já existe no supermercado. E ele exatamente funciona por conta daquela questão que a gente começou o papo hoje do lactato e da acidez. Quase falou o vídeo. Olha só, ele tampona, ele é uma base. Então, o bicarbonato tampona o íon de hidrogênio. E ele controla essa acidez do meio muscular. E essa acidez, eu falo nesse vídeo recente da queimação, essa acidez deixa o ambiente menos propício para contração muscular. Se você usa o bicarbonato, você tampona essa acidez, você regula o pH e aí você consegue contrair melhor. Então, ele melhora a performance quando você está fazendo muita intensidade, muita então força. Ele é para atletas. É para atleta. Ou amadores ou não. Né? Exato. Ou profissionais. Nesse Mas contexto. Mas para que tipo de prova, assim? Que tipo de desafio? Qualquer prova que você prova ou atividade que você tenha picos de intensidade. Então, entendendo um pouquinho de zona de treinamento, que também tem um vídeo que é super sucesso lá no canal, é quando você vai fazer Z4 ou acima do VO2, que é quando você está num nível de atividade além daquele que o seu oxigênio e o que você está fornecendo para sua célula consegue manter a estabilidade de produção de energia. Então, por exemplo, na corrida, são corridas curtas, provas de pista, 100, 200, 800 metros. Mas se você está fazendo uma corrida um pouco mais longa, mas precisa dar um sprint, precisa ultrapassar futebol, um colega. Por exemplo. Futebol super. Você tá ali, todos esses esportes. Você tem que dar um sprint. Todos esses esportes que têm explosão. E todos os esportes que têm contração muscular muito intensa. Crossfit, todos esses esportes, a maior parte das lutas, são esportes que você tem contração muscular repetida, intensa, e que você vai se beneficiar usando algo que controla essa acidez local do músculo. E se for tem um limite de duração, por exemplo? Eu fiquei na dúvida. Eu passei a assistir muito mais o seu canal quando eu estava na preparação final para minha luta de boxe. A luta ia durar 17 minutos no total, 6 rounds de 2 minutos, com 5 minutos de intervalo entre o primeiro e até o 6º round, né?
E aí eu fiquei na dúvida se eu tomava o bicarbonato ou não. Eu cheguei a tomar em alguns treinos para ir testando a sensibilidade. Eu vi que eu tenho um estômago de bode. Não deu dor de barriga. Não me deu nenhum problema, assim, de... Que legal. E a gente também entrevistou o... Agora esqueci o nome dele. Um doutor especialista em medicina do esporte que também me indicou o bicarbonato. Só que aí eu sou do tipo que gosta de botar no YouTube. O médico me falou uma coisa, aí eu boto no YouTube. Você dá uma checada. Pra olhar outros pontos de vista e tal. Aí foi aí que eu resolvi testar. Aí eu fiz esse teste, aí eu achei que... E, curiosamente, foi bem um dia que o meu instrutor me mandou fazer um monte de agachamento de passada, sabe? Desses... A fundo, assim. A fundo. E aí eu vi que eu consegui fazer muito mais nesse dia. Que legal. Mas dia seguinte eu fiquei muito dolorido. Exato, porque a dor está relacionada à quantidade e à intensidade que você desenvolveu na hora, independente de ter usado um suplemento que permitiu você fazer um pouco mais. Sim. Que a maior parte desses suplementos que a gente chama de ergogênicos são os suplementos que têm um benefício comprovado no esporte. Então, o bicarbonato, a creatina, são suplementos ergogênicos. A cafeína melhora um pouquinho, e que os estudos já comprovaram, a sua capacidade física. Mas você vai, no dia seguinte, ter um pouco mais de dor. Porque você vai parecia que eu tinha tomado várias facadas aqui, várias espetadas na perna. Exato. Ai, levantar da cama. Mas aí, qual o limite de horário, por exemplo? De usar? Você fica dolorido no dia seguinte? Não, porque você consegue performar mais. Você consegue, durante o treino ou a prova, né? O pessoal usa muito na prova. Naquele dia. Pra prova. O cara tem a Olimpíada de 4 em 4 anos. Se ele perder um segundo, pode ser que ele tenha pode ser que ele tenha uma nova chance daqui a 4 anos, pode ser que não. Exato. Todo o treinamento, a carreira dele foi meio em vão. É triste isso, né? Mas é meio isso. assim, né? Esses suplementos são muito para quem compete. Então, as pessoas perguntam nesse vídeo: devo usar, não devo usar? E eu falo, se você só está praticando esporte para saúde, para ter uma qualidade de vida, não está competindo, talvez não, né? Não precisa. Mas com o intuito realmente de ter esse extra, que é pequeno, mas para quem está competindo pode fazer a diferença. Então, é isso. Então vamos falar um pouco do NAC? Peraí. Deixa eu primeiro presentear a Lu com um presente aqui do nosso canal. Da Doctors First. Gente, pode abrir? Pode. Por favor, Opa! claro. Ai, que legal. Aí, falamos dela. Creatina. Gente, creatina é o sucesso da atualidade, né? Para todas as gerações, e todas as idades. A creatina agora extrapolou o universo do mundo fitness. Saiu, né? Agora virou... Se não me engano, veio pela galera da Maromba. Quando eu era criança, surgiu a creatina na conversa. Obrigada. Cúrcuma é outro que também é muito legal. A gente pode falar sobre cúrcuma. Tem ômega, tem cúrcuma. Muito legal. Agora me diz uma coisa. Temos o link aqui na descrição e também o QR Code aqui na tela para você conhecer no site oficial da Doctors First e ter mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5. Você pode escolher qual cupom você quer. Qual cupom será que... É porque a creatina era só para quem malhava. E agora não, a terceira idade deve usar, né? No meu caso. A creatina saiu do universo maromba e é o suplemento mais estudado de toda a literatura médica para suplementação. Tem mais de 20 anos de estudo, então tem estudos... E por que ele é bom para tanta gente, tantas faixas etárias? E dá problema no rim? Não, não dá problema. Porque também teve essa fase. Teve a história da queda de cabelo, tem várias lendas em relação à creatina. Na verdade, a creatina está presente na alimentação, principalmente carne, mais na carne vermelha. E a gente também produz creatina no nosso corpo. Ou seja, ela não é essencial. Essencial é quando a gente precisa 100% da dieta. Ela é produzida pelo nosso corpo e também vem da dieta. E a gente tem a creatina dentro da nossa célula para ajudar na produção de energia, que é essa energia que a gente precisa para contrair músculo. Só que os estudos mostraram, e ao longo do tempo as evidências, que quando você suplementa, você dobra o seu estoque de creatina dentro do músculo. O que não acontece se você não suplementa, mesmo quem come bastante carne. Então, percebeu-se que tendo um estoque maior de creatina, você consegue produzir um pouquinho mais de ATP numa fase bem inicial da contração muscular, onde você usa principalmente essa energia que já está acumulada dentro da célula, que é a creatinofosfoquinase. É um sistema energético de produção de energia rápida. E então, os atletas de levantamento de peso, que fazem treinamento de força, começaram a usar para conseguir fazer uma repetição a mais ou 2 repetições a mais, porque tem uma quantidade maior de creatina no músculo que permite esse benefício. E assim, eles conseguem ganhar mais músculo, conseguem ficar mais fortes, porque eles melhoram o treinamento.
O que se descobriu recentemente? Já se sabia que existia também creatina em outras células, não só no músculo. E que no nosso neurônio, que são as células no nosso cérebro, a gente também tem a creatina ali dentro, participando desse processo para a geração de energia. E o cérebro é uma região do corpo que tem uma demanda energética muito alta. E quando, principalmente, a gente está parado, o cérebro é o que mais consome glicose e energia. Porque ele está o tempo todo trabalhando. Até quando está dormindo, né? Até quando está dormindo. Então, é um órgão de demanda energética muito alta. Então, eles começaram a pensar, será que não faz o mesmo sentido suplementar a creatina para que a gente tenha um pouco mais de energia no cérebro, assim como a gente consegue no músculo? E essa foi a hipótese que os cientistas começaram a testar e estão testando até hoje. Tem algumas diferenças, porque para a creatina chegar lá no neurônio, ela precisa atravessar a barreira hematoencefálica. Então, normalmente, a gente usa doses mais altas. Os estudos, a maior parte deles, são com doses mais altas do que as dos músculos. E hoje, o que a gente já tem de evidência... Tem muito estudo saindo nessa área, ainda vai ter mais evidência. Mas é que, para principalmente momentos que você tem uma demanda energética maior, ou pessoas que já têm algum prejuízo cognitivo, ter esse estoque extra ajuda. Então, pessoas que já têm um pouquinho de perda de memória, algum déficit cognitivo. Ou, por exemplo, quem dá plantão. Então, você está muito cansado, mas continua tendo que trabalhar. Privação de sono. Que são momentos onde você já consumiu o seu estoque. Você precisa ainda dessa dosezinha extra de energia para o seu cérebro funcionar bem. Então, tem saído muita coisa. Por isso, essa recomendação hoje de que talvez um público mais amplo se beneficie do uso da creatina. Essa é a ideia. Muito bem. Aliás, você é francamente favorável à suplementação. Eu acho que, na verdade, a suplementação entra num contexto de saúde como uma ferramenta. Acho importante... Não é só ela, mas nunca, é também ela. Nunca. Eu acho que ela é uma ferramenta. O perigo é você falar, não, bota na conta da suplementação. Isso, não preciso fazer porque eu estou tomando magnésio. Exato. Então, Dentro dessa caixa de ferramentas, talvez ela seja uma ferramenta das menos importantes. A gente precisa, antes de algumas coisas muito mais significativas. Eu falo que se fosse pensar numa casa, a gente precisa ter a parede, a fundação, o telhado. Isso é alimentação, atividade física, é o sono, é a qualidade de saúde mental. Nessa ordem específica, assim, você colocaria? Vamos pensar na ordem. Mas eu colocaria talvez a atividade física como o primeiro e posso até te explicar por que eu consideraria o primeiro. E a suplementação é uma coisa pequenininha. Às vezes até outra... eu gosto de chamar de moléculas exógenas, né? Que é tudo que vem de fora. Eu gosto de colocar num compartimento único. Porque muitas vezes um medicamento é tão ou mais fundamental. Para algumas patologias ele é mais fundamental. Muito mais do que um suplemento. Então... É uma caixa de ferramentas. Quando é uma doença. Exato. Ou, por exemplo, você tem uma dislipidemia, você tem indicação de tratar... O que é dislipidemia? Quando você tem colesterol alto. Você tem que tomar um medicamento, porque já colesterol. Exato, para baixar o colesterol. Você tem pressão alta, você tem diabetes. Então, tudo isso faz parte de um arsenal. É importante que a gente conheça as indicações. É uma coisa, outra coisa, outra Exato. coisa. E fazer um bom uso. Porque hoje também tem muito mau uso, indicações muitas vezes não comprovadas pela ciência, ou um uso equivocado por talvez falta de conhecimento, falta de acompanhamento. Nem todo mundo tem acesso a um médico, a um nutricionista. Meu amigo da academia está tomando, comprei exato. Igual. Né? As pessoas desconsideram as individualidades. Então, eu tento no canal, principalmente, empoderar as pessoas de conhecimento para que elas façam decisões mais assertivas. Inclusive considerando a questão de custo-benefício, porque não é todo mundo que tem condição de gastar com os suplementos. E se a pessoa não tem, muitas vezes, acesso a um nutricionista ou um médico que oriente, para essa pessoa esse valor financeiro tem um peso ainda maior. Por isso ela precisa fazer escolhas muito inteligentes. Do médico, eu posso comprar 3 potes de creatina e de whey, não sei o que. Exato. Então, para essas pessoas, talvez assistindo um conteúdo sério, ela vai tomar uma decisão. Bom, eu acho que é melhor, então, eu investir na creatina e agora talvez não precise de magnésio ou eu não preciso. E ela faz essa escolha considerando a individualidade dela e custo-benefício e os benefícios para a questão do contexto de saúde que ela está. Ela é atleta, ela é uma pessoa mais velha, ela tem alguma outra condição de saúde. Então, você tem que considerar vários fatores para pensar o que faz sentido na vida de cada um. E o NAC? O NAC. Eu gosto do NAC. O NAC também Eu tô curiosa porque eu tomei a vida inteira aquele
Fluimucil. Eu não gosto de falar nome, mas porque enfim. só vendia na farmácia. Só vendia na farmácia. Sim, mas genérico. era o Fluimucil. Aí eu cheio de corante, conheço médico também que diz, não toma todo dia, porque se tomar todo dia vai ficar com uma tossezinha, não sei o quê. Aí, várias coisas assim. E agora tá uma febre, todo mundo só fala no NAC. E o NAC é o Fluimucil. É o Fluimucil. Ele começou com essa função, para tosse, né? Uma expectorante, isso, né? Ele deixa o líquido do pulmão mais fluido. Para quem for fumante, foi indicado para mim quando eu era fumante. Cigarro, então ele fluidifica o líquido. Mas, na verdade, o NAC é um precursor do principal antioxidante do nosso corpo, que é a glutationa. Então, a gente precisa da N-acetilcisteína para formar a glutationa. E ela é o antioxidante natural do nosso corpo mais potente. E aí, começaram uma série de estudos para entender esse papel do NAC como antioxidante. E aí, tem estudo para quase tudo. Tem muitos estudos, algumas áreas bem favoráveis, por exemplo, o fígado. A gente faz estudos aqui no nosso laboratório, eu sou do grupo de transplante de fígado e a gente tem um laboratório de experimentação. A gente já fez estudo com NAC desde animais de pequeno porte, grande porte, até em seres humanos para doenças hepáticas. É muito legal, como antioxidante. Quem tem gordura no fígado, é isso? Quem tem gordura no fígado, ou até para... chama esteatose, né? Esteatose hepática, que é uma verdadeira epidemia. Então, é um antioxidante poderoso. E tem estudos para esporte. Por quê? Porque quando você está treinando muito, você tem uma maior produção de radical livre. Isso é natural dessa demanda energética, que é a mesma demanda energética que a gente tem quando está muito estressado, ou quando tem uma doença, ou demandas da vida. A atividade física também leva a essa maior produção de a atividade física é livre. mais um agente estressante, isso, né? Você fica super agente estressado com treinamento intenso, fica exausto. E você acaba tendo uma produção maior de radical livre. Então, no contexto esportivo, ele entra nessas fases de maior treinamento, onde você está com uma demanda muito alta. Mas já saíram estudos... Mas também tem hora, não é? Porque se você tomar um antioxidante fora de hora, você atrapalha a oxidação natural do corpo em momentos-chave. Na verdade, você precisa desse estímulo para que você tenha os benefícios da atividade física. Então, esse estímulo que a gente ouve muito, inflamação. Esse termo inflamação é complicado porque muita gente usa de um jeito errado ou sem saber exatamente do que se trata. Mas a gente... É importante inflamar. Isso, é importante inflamar. Vou te explorar nesse sentido, tá? Da inflamação. Porque eu tô cansada de ouvir falar em inflamação. Eu não sei, não entendi ainda então, qual é. É meio... Eu vou entender hoje. Na verdade, a gente precisa desse estímulo que a atividade física traz para o nosso corpo, para que a gente tenha transformações no corpo que levam a uma melhora naquele esporte. Então, vamos falar de musculação. Você precisa estressar o seu músculo, estressar a fibra muscular para que você ative uma via dentro do núcleo da sua célula muscular, via do mTOR, para que você construa mais músculo. Então, sem esse estímulo, você não constrói mais músculo, que é o que você busca quando você está fazendo... Então, deixa eu ver se eu entendi. O desgaste do músculo dispara um processo inflamatório, aí quando você vai... O corpo naturalmente vai combater aquela inflamação, ele acaba combatendo com uma certa sobra... É mais ou menos verdade, isso? Envolve, inclusive, uma questão de DNA, RNA e muitas reações dentro da nossa célula que levam ao estímulo ou não de proteínas e várias questões que são super complexas que estimulam alguns processos no nosso corpo. Então, por exemplo, músculo. O nosso corpo está o tempo todo quebrando e construindo, quebrando e construindo. É da natureza do corpo humano ter essa renovação. A gente percebe muito no cabelo e na unha, né? O cabelo e a unha estão sempre crescendo. O nosso músculo também funciona dessa forma. Ele está sempre... Até o nosso osso também, ele é sempre renovado. Quando você faz um estímulo dentro da academia, levando a essa contração contra uma resistência, você aumenta esse estímulo de construção muscular. Através de uma via que é chamada via de mTOR, tem outras vias também, que levam a uma produção maior de músculo. Por isso você cresce, fica grande, fica forte. E se você inibe esse processo, e aí você poderia inibir usando um anti-inflamatório tradicional, um remédio, ou usando antioxidantes potentes, como o NAC, ou uma banheira de gelo, que também diminui a inflamação. Tudo que as pessoas falam na rede social, isso melhora a sua inflamação, acaba piorando o benefício que você tem do treino.
E isso vale também para os esportes de endurance. Quando você treina corrida, ciclismo, triatlo, você acaba ganhando uma capacidade de produzir energia mais rápido e de forma mais efetiva. Como? Aumentando o número de mitocôndrias dentro do seu músculo, aumentando os receptores para fazer esse uso do lactato, diversas mudanças que acontecem no nosso corpo por conta dessa necessidade de produzir energia rápida. Se você inibe esses estímulos, você não vai ter essa mudança. Por isso, eu não gosto de usar o NAC continuamente para atleta, mas só nessas fases de muita demanda, quando ele está num pico de treino, quando precisa dar uma diminuída e os não nesse atletas? estímulo. Os não atletas têm evidências que ainda não são super robustas. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, como é que a ciência evolui em termos de certezas. E é muito difícil ter certeza na ciência. Tem muitos Mas momentos é para tomar sempre ou não? Os estudos hoje, por exemplo, focados em longevidade... Agora que eu me dediquei ao NAC, não é para tomar mais NAC. Os estudos que tem para longevidade, por exemplo, é uso contínuo. Tá. É uso contínuo. Mas eles ainda não são estudos categóricos para dizer assim, toma NAC agora que você vai viver mais lá na frente. Até porque esses estudos são os mais difíceis de serem feitos. Você não pode também provar ainda. Você não consegue. Taurina. Exato. Quem toma taurina é muito difícil provar qualquer coisa. Isso. De longevidade com o desfecho, idade, tempo de vida em humano, porque a gente não consegue fazer esse acompanhamento até o desfecho. Porque são muitas variáveis também. Né? Então, os estudos são feitos em ratinho, porque a vida do ratinho é curtinha. A gente consegue acompanhar no laboratório e dizer, a vida do ratinho aumentou 2 vezes, 3 vezes. Mas, em ser humano, a gente ainda não pode provar. É muito difícil. E tem muitos fatores confundidores. Muitos fatores porque, misturados. Exato. A pessoa está tomando NAC, mas ela... se alimenta mal, ela não faz atividade física, ela tem um monte de problema. Aí o cara tá se sentindo tão bem que ele, em vez de tomar 2 uísques, ele toma 5. Isso. Então, esses fatores confundidores... Nossa, nem tive ressaca. Eles atrapalham muito na comprovação de várias estratégias. São muitas variáveis, São muitas variáveis. Por isso, os estudos bem feitos para provar coisas na ciência são estudos que você pega 2 grupos, o mais semelhantes possíveis, tudo controlado. Então, eles têm que ter as mesmas características. E a única diferença entre os 2 grupos é o NAC. Sim, então, um grupo toma NAC e o outro grupo tem que achar que está tomando NAC. Mas tem que usar um placebo, porque tem também essa questão do efeito placebo. Mas não tem nenhuma contraindicação do NAC? Não, okay. Não. Ele é bem legal. Mas e a tal da glutationa? A glutationa é o que o NAC produz no corpo. Então, quando você toma... Quando você toma NAC, você aumenta os níveis de glutationa. Que é a glutationa. Não é melhor tomar logo a glutationa? Não, porque a absorção dela é ruim. Então, quando você toma a glutationa, você não aumenta os níveis de glutationa. Quando você toma NAC, você aumenta mais. Então, é mais efetivo o NAC. E por que se fala tanto em inflamação? Você está inflamada e você está gorda porque está inflamada. E como é que desinflama? Essas coisas das microinflamações, que muito pessoal da nutrologia fala muito, né? De, o leite pode aumentar essas microinflamações no intestino. Essa questão da inflamação glúten. Tem um mau uso do termo, mas de fato existem vários processos no nosso corpo que poderiam ser chamados de inflamação, mas que inclusive fazem parte da nossa vida. Essa é a história do esporte, assim. Quando a gente faz um treino forte, você fica, entre aspas, inflamado. Se você fizer dosagens laboratoriais que medem os marcadores inflamatórios e anti-inflamatórios... Tem exame de sangue que fala, você não pode fazer exercícios muito intensos X horas antes dessa coleta. Exato, porque isso se altera, de fato. Agora... É muito mais importante entender desfecho para a nossa saúde. Eu falo, quando você quer medir alguma coisa, você tem que medir o que importa. O que importa talvez, se você vai ter redução na sua pressão arterial, se você vai ter diminuição dos seus níveis de diabetes, se você vai viver mais, se você vai ter menos câncer. Benefícios objetivos. Então, inflamar ou não inflamar é a história do leite, do glúten. Se você fizer dosagens, principalmente em estudos em animais, in vitro, que mostram marcadores inflamatórios, você vai ter alteração. Quando você mede desfecho a longo prazo, ou até desfechos de saúde em seres humanos, você não tem esses benefícios ou prejuízos que são ditos como inflamatórios. Então, essa que é a questão. Fazer o uso do termo com conhecimento de causa, que muitas vezes até existe um processo inflamatório, mas isso não tem uma repercussão clínica. Então, não tem por que não comer pão se você não é celíaco e se todos os estudos mostram que você tem mais benefício do que prejuízo.
por conta da questão da fibra, por conta dos desfechos que importam para a saúde do ser humano. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa tomar cuidado com tudo que é anti-inflamatório, tudo que é inflamatório. Hoje fala-se muito também do sono, que, né, a importância de um sono, e cada vez mais difícil a pessoa desligar o celular, desacelerar. Tá uma epidemia enorme de remédio para dormir, indutor de sono, várias químicas diferentes, também de suplementação para ajudar. Como é que o sono entra nessa coisa? A gente está falando da brincadeira que a gente fez aqui, da ordem, né? A hierarquia das... Você falou do exercício físico. O sono também é um dos principais pilares ali? É um dos pilares, e o sono foi renegado por muito tempo, né? Acho que faz uns 10 anos que ele trabalha enquanto os outros dormem. Exato, né? Quem dorme perde. Eu falava muito, quem dorme perde. Treine enquanto eles dormem. E a gente acreditou muito nisso por muito tempo, né? Trabalhe enquanto... Quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Então tinha essa cultura de quem dorme muito é preguiçoso e tá perdendo. E a gente agora, né, aprendeu que é o contrário, né? Sorte de quem tá dormindo bastante, que tá aprendendo mais, recuperando melhor e vai viver mais, com certeza. Foi uma revolução do sono. Tem vários pesquisadores responsáveis por isso. Tem aquele livro Por que Dormimos, é um super pesquisador que estudou muito sono e trouxe para a comunidade não científica, né, esses benefícios do sono. E hoje se sabe que durante o sono, o nosso corpo realiza muitos processos que não acontecem durante o dia. Então, desde produção hormonal, de limpeza do nosso cérebro e uma série de processos. Por exemplo, tem muito estudo relacionando demência e sono, por conta dessa questão da necessidade mesmo do nosso cérebro de ter esse momento e do sono, inclusive, com qualidade, né? Que você completar as fases do sono, porque quem acorda tem sono picado ou sono muito leve acaba tendo poucas fases completas do sono, que são todas importantes, porque em cada fase alguns processos acontecem. A questão do sono e do por que não dormimos bem está muito relacionado com outro mal da nossa geração e do nosso tempo moderno, né? Que acho que é a questão da ansiedade e dos estímulos. A gente está hoje com uma invasão absurda de estímulos e acho que é um grande problema do nosso momento atual, porque nosso corpo não evoluiu no ritmo da tecnologia e dos estímulos. Hoje a gente tem que lidar com uma quantidade absurda de informação e a gente não se preparou para isso. Por isso tem tanta gente ansiosa, né? Tem tanta gente tendo vários problemas de doenças mentais. E também a questão do sono, porque nosso corpo não foi feito para ficar olhando uma tela que emite uma luz até 10 horas da noite. Do mundo inteiro, vem de estímulos 24 horas ultra por dia. rápidos, porque você vê vídeo com cor, com imagem. São estímulos muito rápidos, muito perto, muito contínuos, trocando informação, porque você está vendo um videozinho, chega uma mensagem de WhatsApp, você clica no WhatsApp, vem um link, você clica, você tem que pagar, fazer um Pix. E a gente não se preparou para tudo isso. São muitos estímulos que trazem repercussões durante o dia, né? Que a gente fica ansioso, fica angustiado. E durante a noite, a gente não se prepara para entrar no sono. Então, esse processo para cura do sono que esses cientistas trazem e que de fato funcionam muito, exigem uma metodologia, um rigor que hoje poucas pessoas estão dispostas. A higiene do sono. As pessoas não estão dispostas. Eu fui num podcast e o rapaz falou, não dá para não ficar no celular, não dá para não ter esse estímulo. Eu falei, então é uma escolha, porque na verdade as pessoas acabam não criando essa rotina do sono que funciona e aí usam algum medicamento e se tornam muitas vezes até dependentes desses medicamentos que tem aí um monte de problema, efeito colateral, etc. Então, é um desafio. Acho que não é fácil, mas é o que funciona. Então, ficar um pouquinho longe das telas antes de dormir, diminuir a quantidade de luz na casa, ter rotina, né? Horário para dormir, horário para acordar. O corpo gosta muito dessa rotina fixa. Isso ajuda bastante. E por que eu coloquei a atividade física lá no primeiro ponto? Porque eu acho que a atividade física ajuda todos os outros pilares. Quem treina, dorme melhor. Isso assim, não sou eu que estou falando, tem vários estudos mostrando que a atividade física favorece muito a indução do sono e a qualidade do sono. Então, por isso que eu coloquei a atividade física, porque quem faz atividade física acaba dormindo melhor e tem uma qualidade do sono melhor.
Quem faz atividade física se alimenta melhor, porque, em geral, a pessoa começa a perceber que uma coisa está muito relacionada com a outra. Se você se alimenta mal, você treina mal. E quando você se alimenta bem, você treina melhor. E o treino te dá um estímulo até para se alimentar melhor. Então, existe essa conexão. E a atividade física melhora a saúde mental. Também tem diversos estudos mostrando o impacto da atividade física em quadros depressivos, de ansiedade. E até para quem não tem uma doença mental, mas quando a gente pensa em qualidade e benefícios psicológicos da atividade física, todo mundo se beneficia. Por isso que eu falo que ela é, nessa hierarquia, talvez a ferramenta mais potente. Porque ela atua diretamente nas outras de uma maneira muito significativa. E como medir a quantidade de exercício físico? Porque, por exemplo, tem uma outra coisa que tá assolando muito, eu vejo, as pessoas, que é a vigorexia, que até o Dr. Maicon falou, bigorexia, que ele falou de big, né? Não de vigor, que é coisa de... E, por exemplo, com a luta de boxe que eu vivi recentemente, eu fiquei umas semanas dormindo muito mal, porque eu acelerei muito o ritmo de treinamento para melhorar o meu potencial de performance ali. E também o boxe é uma atividade muito traumática, então você fica com dor no pescoço. Então, as posições que eu mais gostava de dormir, esquece, não conseguia. Eu tinha que dormir em posições que não doía a minha coluna, meu pescoço, por exemplo. E então eu fiquei assim, até brincava, parece que eu tomei uma surra, mas não, eu tomei mesmo. Tomou uma surra, literalmente. Isso toda terça e quinta eu tomava surras. Então fui vivendo com isso. E aí a proporção, você que fez vários Ironmans, várias provas super intensas, como é que é essa gestão, assim, achar o limite do treinamento para manter uma vida saudável? Porque muito se fala também hoje dos atletas de alto rendimento, eles não são saudáveis. Eles têm até uma variedade curta ali dentro daquela atividade, porque vai além do limite do saudável. Depende do atleta. Depende. Não, mas sei lá, Se você pegar o Cristiano Ronaldo, ele tem uma performance absurda. Não, performance absurda, mas eu imagino que, sei lá, o joelho, a coluna, ele deve estar todo cheio de... Eu acho esse tema delicado, mas ele é bem importante. E sempre me perguntam. E eu gosto de começar falando que qualquer atividade física, pouca ou muito, é melhor do que não fazer. Sim. Então, mesmo muito, é melhor do que não fazer. Tinha uns... porque senão as pessoas falam, atividade física é perigosa. Você vai fazer maratona e pode morrer. E, na verdade, todos os estudos mostram que mesmo muito é melhor do que nada. Então, vamos começar por aí. Quem não tem uma contraindicação médica. Existia muito essa questão da curva em J, que falam, né? Que você começa a se exercitar e quanto mais você se exercita, você vai começar a ter cada vez mais benefício, mas aí chega um momento em que você começa a ter mais prejuízos do que você... Então, seria como um ponto de virada. Aí? Como é, né? Mas, hoje... Vai ser exagerar, talvez. Exato, mas hoje se entende que... E já tem estudos, por exemplo, com maratonista profissional, com ciclista profissional. Eles têm uma sobrevida e uma longevidade melhor do que quem não é profissional. Então, já tem benefícios mostrando que mesmo quem fez atividade física de forma intensa e por um período longo, tem benefícios para a saúde muito significativos. Quando a gente analisa modalidade por modalidade, existe sim riscos físicos. A corrida, por exemplo, tem um risco maior de lesões osteomusculares, do impacto repetido. E algo que vai acontecer. Luta também tem mais incidência de lesão. E tem diversos esportes que estão associados a algumas lesões por conta da especificidade do esporte. Ainda assim, não tira nem de perto os benefícios que você tem fazendo essa atividade física. Então, a gente não tem ainda essa medida. E cada vez mais, a gente também tem desenvolvido tecnologia e trazendo conhecimento para que as pessoas consigam praticar o esporte, mesmo num nível alto, pensando em alto rendimento, até atleta amador que busca ter longevidade no esporte, com mais qualidade e menos risco. A ciência tem trazido muito isso. Então, por exemplo, para a corrida, hoje a gente sabe que fortalecimento é fundamental e um bom fortalecimento ajuda a prevenir lesão. Então, as pessoas se machucavam porque não faziam musculação ou não faziam uma musculação como deve ser feito. A questão de recuperação, você sabe, aprendemos muito sobre recuperação, a questão de nutrição. Então, as pessoas muitas vezes estavam mal alimentadas para o treinamento e para a quantidade de energia que ela precisava. Isso aumenta o nível de lesão. Então, com esse desenvolvimento da medicina esportiva, a gente hoje consegue mitigar muitos riscos
e fazer com que as pessoas consigam treinar com alta intensidade, com longevidade e com mais saúde. Porque hoje a gente tem muita tecnologia, tem muito teste, né? Hoje todo mundo consegue, todo mundo não, né? Quem tem acesso, mas quem tem acesso acaba conseguindo fazer teste ergospirométrico, consegue fazer medidas de tudo e ter muito menos risco de desenvolver qualquer problema por conta do esporte, da atividade física. E esses smartwatches, eu tô vendo que você tá com um aí, tem o anelzinho também, que mede o sono. Você tem um anel, né? Tem, você mas eu não sei usar. Não sei usar, não aprendi. E ajuda também essa... Mas tem um aplicativo, Sleep, não sei o quê, que eu uso e aí eu descobri que eu durmo o sono leve, o REM, eu não sei o quê. Ele te dá todas as porcentagens. É muito... Quer dizer, eu tô dormindo mal ainda, eu não acho tô que... dormindo bem, mas ele também avalia quanto é que você tá dormindo. Você tem que dormir 100%. Às vezes dá o índice do sono, é muito 58, legal. Aí no dia que você dorme 90, você fica muito feliz. Fica descansada. Eu acho que é uma forma da gente se conhecer. Eu falo que hoje o que não falta é dado. Mas você precisa olhar para o dado. Tem muita gente que usa o relógio, o anel e não olha. Aí não tem porquê. E também não é obrigado. Mas para quem quer se conhecer, eu no começo ficava olhando para ver se o sono, quanto eu tinha tido de sono profundo, o índice. Agora eu já sei. Assim, é meio perceptível quando você tem uma noite restauradora e você acorda com energia recuperada e quando você teve um sono interrompido ou dormiu uma quantidade menor. Mas eu ainda gosto de olhar, principalmente a longo prazo, né? Ver o histórico. Deixa eu ver. Esse mês, olha esse mês. Aí eu lembro, nossa, esse mês foi porque eu tinha um problema de trabalho, sei lá, esse mês realmente minha qualidade do sono foi pior, ou a frequência cardíaca basal, HRV, tem várias métricas que mostram. Para quem treina também, pensando em competir, dá para saber quando você está mais próximo do limite ali do treinamento, quando você está chegando próximo de um overtraining ou de alguns indicativos de que você está muito próximo de ter alguma fase que poderia aumentar o risco de doença. Então, se você vê esses sinais precocemente, você pode intervir. Deixa eu diminuir um pouquinho a quantidade de treino, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso comer melhor. Então, essa métrica é legal para quem usa, ou sozinho porque gosta, tem um conhecimento, ou porque tem um profissional acompanhando que usa, e que isso vai trazer uma melhora para a qualidade de vida ou do esporte que a pessoa pratica, ou para o sono, etc. Agora, ter o dado para ficar ansioso, aí é melhor não ter. Porque tem isso também. Tem gente que monitora o sono só para falar, nossa, eu preciso dormir, eu não dormi. Ai, meu Deus, meu sono tá ruim. E isso traz mais ansiedade. Eu acordo para ir ao banheiro de madrugada. Às vezes eu olhar o horário, eu falo, agora eu tenho 2 horas e 40 minutos para dormir. Será que dá tempo de 2 ciclos? Aí fico pensando ali. Aí quando eu deito, eu fico pensando, aí atrapalha. Só acordei e agora só dá tempo de 1,5 ciclo. Será que eu acordo antes, acordo depois? E aí isso só atrapalha. Então essa ansiedade que o dado pode gerar, eu acho ruim. Então eu falo, tem que usar tudo como rede social, né? Você tem que usar com sabedoria, pro seu benefício. Se aquilo falando em sabedoria, te estressa... Como é que você determina o assunto que você vai tratar no Fala Lu? Eu comecei muito pelo meu interesse particular. Eu sempre gostei muito de estudar e gostei muito de estudar e gosto muito de estudar temas que estão relacionados com as minhas atividades e com o esporte que eu pratico. Mas hoje eu já tenho ampliado um pouco o universo ali dentro do canal para trazer um conteúdo que agregue para as pessoas e principalmente pensando nas pessoas que ainda não começaram ou que vão ter o maior benefício, por exemplo, da atividade física ou de um treino de força, da musculação. Porque quanto menos iniciado, mais benefício essa pessoa vai ter. Quando eu falo de performance ou de um suplemento ergogênico, eu estou falando para um público que talvez até... tenha o maior interesse pelo meu conteúdo. Suplemento ergogênico, você está falando para os seus pares, né? Isso. Mas são pessoas Lidinha, por favor, faça uma breve explicação do que é um suplemento ergogênico. Agora, por favor, com vocês, Leda Nag. Está falando para os seus pares, porque eu não sei o que é isso. É um suplemento para esporte, que traz um benefício específico para o esporte. E não interessa para quem não faz esporte. Essas pessoas já estão fazendo esporte, já fazem atividade física e elas já tem esse benefício que eu falei para você, do sono, da alimentação, da qualidade de vida, da saúde mental. E eu queria que mais pessoas entendessem e transformassem sua vida começando ou melhorando esse começo, essa experiência inicial. Porque essas pessoas vão ter um benefício muito marcante e muito transformador. Então, eu tenho misturado um conteúdo
que é para o público mais experimentado e que quer saber o detalhe do suplemento, quando ele deve usar, qual é a dose, parará, parará. E tenho trazido um conteúdo para quem, poxa, eu não sei nem por onde eu começo. Faço musculação, corro, caminho, o que eu faço. E também iniciante, é intermediário e importante. avançado sem perder nenhum dos três, né? Fazer aquele o blend perfeito, assim, né? E quando você pensa nas pessoas que não estão no seu barato, né? De correr, de acordar às 5 da manhã. Então, às 5 da manhã você já está no parque, né? Não, estou indo, estou a caminho. O que você recomenda, assim? Então, eu acho que... Mexam-se, como o Nelson Rodrigues dizia para os jovens, envelheçam. Né? Envelheçam. Você vai falar já, mexam-se, mexam. Eu acho que essas dicas muito genéricas não funcionam. Eu sou super prática e super objetiva. Então, obviamente, tem que considerar alguma individualidade. Eu falo que é difícil falar para todo mundo, porque quem precisa, por exemplo, pegar um ônibus para chegar num parque, porque não tem um parque do lado de casa, quem trabalha 12 horas por dia, quem não tem uma ajuda em casa com os filhos, não tem a mesma condição para se exercitar do que a minha. Então, esse olhar também de classe eu acho muito importante, porque é fácil falar para quem está na faculdade e só estuda de manhã, vai lá e corre no parque, tem acesso a um tênis, não é igual para todo mundo. Então, a gente tem que considerar essas dificuldades também. Dentro desse contexto que eu sempre penso em falar para o público mais amplo possível, por exemplo, mulheres se exercitam muito menos que homens por várias questões, desde questões culturais, de como a menina é criada, das experiências que ela tem na adolescência, da questão do corpo. Mulheres treinam menos que homens, se exercitam menos que homens. As pessoas mais velhas também se exercitam menos e têm um enorme benefício. Mas o fato é que você precisa começar simples, sem se preocupar com relógio, sem se preocupar com tênis, sem se preocupar ainda com números e com dados. Você precisa se preocupar no começo com, principalmente, mais frequência do que duração. Então, se você tem pouco tempo, tudo bem. É mais importante você ir mais vezes do que ficar muito. Pra não perder o hábito também, né? Para conseguir, inclusive, criar o hábito. E aí, usar estratégias para criar o hábito. Então, se você vai começar 3 vezes por semana, então, coloca num calendário, usa um alarme, prepara a roupa na véspera. Tem diversas estratégias que ajudam na criação do hábito. Tem um companheiro, uma amiga, um grupo. A questão social facilita a criação do hábito. E tente escolher uma modalidade que te dê prazer. Porque se você não tiver prazer, você não vai construir o hábito. É do cérebro do ser humano. Precisa ser gostoso imediatamente. Não é uma coisa, eu vou viver mais, então eu vou porque eu vou viver mais. Ninguém vai porque vai viver mais. É um benefício muito intangível. A pessoa vai porque os amigos são bacanas, ela vai bater papo por 1 hora ali no Pilates, ou porque depois do Pilates tem um cafezinho com os amigos, ou porque ela gosta de ver a luz do dia no amanhecer e aquilo é prazeroso para ela e ela percebe que melhora a energia. Então tem que ter algo prazeroso no dia. Começou, criou o hábito, aí eu falo que começa a entrar questões mais técnicas. Por exemplo, é importante ter treinamento de força e não fazer só atividade aeróbica. Então, aí já começa o detalhe que eu vou trazendo no canal aos poucos. Então, se você tem 3 dias para treinar, faz pelo menos 1 dia de fortalecimento e 2 de atividade aeróbica. Se possível, tenta colocar 4, porque aí você faz 2 e 2. E aí, essa questão de ir incrementando e melhorando esse tempo que você se dedica ao esporte. Mas eu acho que isso tem que vir depois. Primeiro, você tem que criar um relacionamento... Tem que ter a frequência ali, isso. Né? Criar um relacionamento mesmo. Aquilo tem comunidade. A comunidade tem que ser algo... Aquilo tem que fazer parte da sua vida. Fazer parte da sua vida. Tem que ser gostoso. Tem que virar hábito. Você não consegue mais ficar sem. Então, assim, que sejam 2 vezes por semana a yoga, ou a sua luta, ou a atividade que te dá prazer, aquilo tem que ser algo que seja prazeroso e que vire rotina, porque assim você consegue manter por muitos anos. E a ideia é essa, a gente quer que as pessoas se exercitem sempre ao longo dos anos e não algo pontual. Eu acho uma coisa que também atrapalha um pouco essa pegada de exercício físico a academia tem um ambiente muito específico, tudo iluminado, cheio de espelho, com música, pessoas se falando e tal. Isso é muito desagradável para muita gente, principalmente pessoas que não têm não estão acostumadas com isso, estão mal resolvidas com a sua aparência, com o seu corpo e tal. Pessoas mais introvertidas. Eu também, no começo, eu era bem mais introvertido do que eu sou agora, quando eu comecei a treinar. E aí, eu era adolescente
e chegava num ambiente que eu não me sentia confortável. Eu me via em 8 ângulos diferentes por causa dos espelhos, jogos de espelhos ali, de reflexos e tal. Muita gente não gosta tanto, não quer botar roupa de academia. Uma coisa que me ajudou muito a manter a frequência foi ter um par de peso em casa, aquela barra da porta, que foi quando eu comecei a fazer musculação. O meu primeiro aparelho de musculação em casa foi a barra daquela que você torce assim, ela prende no batente da porta e vai estragando o batente ao longo do tempo, mas faz parte pro menino adolescente, salvou muito. Meu filho tem uma dessas. Isso é bom, é muito bom. Muito bom. No começo eu não conseguia fazer, eu tinha que dar um pulinho pra dar uma roubadinha, aí pulava de novo, fazer... E salvou. E tem um par de peso, agora você viu, tem uma academia aqui em casa. Top! Mas eu acho que essa coisa de você... Por exemplo, eu estava agora na Praia do Rosa, eu fui pro congresso de nutrição, aí fiquei para uma mini férias de 3 dias ali. Aí eu fui dar uma caminhada na praia, chegou na praia, eu vi uma pedra, fiz um treino de pedra ali, com a pedra, um pedregulho. Essa coisa de você não ficar tão dependente do ambiente, da roupa, tem que estar com a roupa fitness. Não, às vezes você pode treinar de samba canção em casa, sozinho. Tô preparando um conteúdo, inclusive falando dessas atividades não programadas e o impacto que elas têm. Isso é um estudo muito bom, mostrando que pequenos picos de intensidade durante o dia, e no estudo, só 2 vezes em que isso aconteceu e duram até 1 minuto, já reduziu a mortalidade em 14%. Que é, por exemplo, eu trabalho, tem que subir 4 andares para chegar no meu andar lá no hospital. É subir uma das vezes de escada fazendo força. Não pode ser muito lento, mas subir acelerado. Ou foi pro mercado, tem que andar 3 quarteirões, anda num passinho firme. Esses picos de intensidade que você tá com a sua calça jeans, não se preparou. Eu gosto de fazer isso em aeroporto. Eu vou ficar muito tempo sentado no avião, eu subo de escada com a mala e volto na escada normal. Esses picos de intensidade já trazem um benefício enorme e não precisa uma programação, não é um exercício estruturado. O Dr. Pedro Neuro, ele veio aqui, ele falou que ele tá num restaurante, ele come a sobremesa com a esposa dele, aí ele vai fazer isometria no banheiro, ele fica ali, aquele agachamento na parede, faz a isometria, faz uma prancha se tiver espaço no restaurante. A gente, obviamente, riu, mas é verdade, eu fiz um vídeo sobre isso, que é essa estratégia de depois da alimentação, se você fizer um pouquinho de atividade física, você tem um benefício tremendo, porque você diminui a glicemia. Eu busco fazer isso com a minha filha. Eu vejo que ela comeu muito açúcar, muita porcaria. Aí eu boto ela pra correr. Eu vou te pegar! Ela não sabe por quê, mas ela já tá correndo. Na minha cabeça... A gente até intuitivamente tem essa sensação, né? Quando come muito, dá aquela vontade de dar uma caminhadinha. Então dá não sei quantos passos depois do almoço, depois do jantar, é interessante. É bem interessante. Então, essas estratégias que muitas vezes as pessoas talvez nem conheçam ou nem saibam como é que fisiologicamente isso está acontecendo no corpo, é o que eu trago lá nos vídeos do canal. Porque a pessoa que assiste o vídeo, por exemplo, da atividade física depois da comida, né? Então eu falo, faça isso depois de comer, até o nome do vídeo, faça isso depois de comer. Que é, às vezes, tirando a louça da mesa, botando no lava-louça, faz isso com alguma intensidade, sabe? Dá uma aceleradinha no passo, ou faz com intenção, uma contração muscular. Você já tem o benefício. E é num tempo que você já ia gastar. Esse é o verdadeiro treino funcional, que realmente tem função. Você lavar a louça. A coisa tá na mesa. Ao invés de sentar no sofá, nossa, eu comi muito, deixa eu ficar aqui no sofá, depois eu arrumo. Não, faz o contrário. Dá a arrumada na cozinha e depois vai pro sofá. Então, são dicas simples. Você acaba fazendo, né? Normalmente termina, você vai que as pessoas podem aprender. E dessa forma, ela começa. É sempre um começo. Esse começo é muito importante. E uma coisa que eu vi no seu canal também, que a gente... Eu, por exemplo, sofro quando eu faço muito exercício, você sofre de vez em quando, cãibra. A cãibra é meio misteriosa, não é? Ela continua ainda come uma banana. Professor, você fala que tá com cãibra, alguém vai te empurrar uma banana. Mas não faz muito sentido. Toma água tônica. Eu tinha um médico... Todo mundo achava que era questão do potássio. Médico de varize? Vascular, Mas tinha... Bom, ele falava isso pra mim. Pra tomar uma água tônica, zero servia, porque é o quinino que... Achavam que era uma questão de eletrólito, né? Então faltou potássio. E hoje acredita-se menos nessa hipótese, mais numa questão neuromuscular mesmo. Que hoje se fala muito dessa conexão. Toda contração muscular envolve uma ação neural, que sai desde a nossa vontade de controle, né? É uma ação neural que leva o neurônio. E essas questões
podem estar relacionados com a cãibra na intensidade, a cãibra do esporte. Mas ainda tem muita dúvida, porque tem gente que tem cãibra parado, deitado, dormindo. Pois é, o meu caso é esse. Quando eu tenho cãibra, eu tinha parado, cãibra. né? Eu tava deitada na cama, horizontal total, e de repente a cãibra, do nada. Muita Mas eu passei a dormir Não é de falta de meia. banana. Exato, não é. Não, era de Não, e noite. se dosar o seu nível de potássio não vai estar baixo, Não, provavelmente tá normal. não era isso. Eu não sei o que era, mas eu sei que eu passei a dormir de meia. E comecei a não ter cãibra. Sim. Eu não sei se é uma coincidência. Pode ser um estímulo da temperatura. Não sei o que é, mas resolveu. Quer dizer, pelo menos temporariamente. Há muito tempo que eu não tenho. Mas eu também durmo sempre com uma meinha. Outro dia eu vi que é uma coisa boa para a saúde. Eu li em algum lugar. E ajuda na qualidade do sono, manter a extremidade tudo aquecida. Tudo que for ajudar na qualidade do sono, eu tenho feito. Mas menos as telas. Porque eu não consigo desligar muito. O quarto frio é algo que fala frio, quem tem a luz baixa, né? Mas, por exemplo, baixar a temperatura. Por que você não lê? Eu descobri que ler antes de dormir me ajuda muito. Eu gosto de ler. Então, eu começo a ler. Às vezes o livro é chato pra caramba. Eu erro no livro. Mas me ajuda também. O livro, pra mim, é um sonífero. Eu acho que é uma das minhas melhores receitas. Você lê um pouco e tal. Mas você precisa de luz, porque você não pode ler numa luz vermelha, baixinha. Eu enchei a minha casa, a casa dela de luz vermelha. Ela fica com parece um bordel. Não, parece um bordel. Tudo, meu quarto tem uma luz vermelha. Mas eu tenho que ter uma luz. Mas agora aquela luz amarela focada no livro não é um problema. Vai chegar um aparelhinho que eu comprei esses dias, baratinho, não sei nem se vai funcionar. Né? Tipo... que coloca na página do livro, sabe? Sim, que fica uma iluminação bem focada. Pra ver se você consegue ler. Eu tive vários desses também. Mas adianta? Adianta. Não é muito confortável, mas tem que trocar aquilo da página toda hora, né? Mas aí eu vou tirar o esporte. Sei lá, um abajurzinho daquele que fica só focado no livro. E aí, pode ser. Eu já cheguei a usar aquele óculos laranja também. Já viu aquele que tem um filtro de luz azul? Filtro de luz azul. E é ridículo, né? É bom usar aquilo? Óculos laranja pra poder ver. Hoje falando que é muito menos a luz azul em si e mais o excesso de estímulo da tela. Então, a tela tem a luz, mas tem todas as cores, porque fizeram estudo bloqueando a luz azul e não bloqueando. E sem, com o bloqueio de luz azul... tela do celular que tem o Night Shift. Já tem, tanto que fizeram essas atualizações. Mas mesmo bloqueando a luz azul, se você ficar no TikTok assistindo um monte de vídeo e vendo muitos estímulos, você vai ter o mesmo prejuízo. Eu gosto de ficar no Instagram. Então, por isso que o livro funciona, porque o livro é monótono, né? São duas cores só, preto e branco. É um tipo de ação só para o nosso cérebro, uma área só estimulada, totalmente diferente das telas. É verdade. Eu fico um pouco nas telas, depois eu vou pro livro, aí depois eu apago a luz. É porque nas telas também tem a possibilidade de você receber a mensagem. Isso, e aí seu cérebro fica esperando. É um assunto que você quer resolver. Aí você, não, amanhã eu resolvo. Teu cérebro fala, amanhã o quê? Deixa eu... Então eu vou só pensando aqui. Aí quando você vê, você abriu várias janelas ali, tá pensando em várias coisas, com expectativa em relação... a questão da notificação, né? Tem um estudo mostrando que o simples fato do celular estar no ambiente diminui o aprendizado, a memória. Então, eles fizeram 2 testes QI, com as mesmas pessoas. O dobro de um consumo de um baseado. Ela fazia provas... Lembra? O Léo Freiman falou isso aqui no podcast. De que só o celular tá perto da gente é como se fosse você fica 2 vezes mais burro do que uma pessoa que fumou maconha. O celular vai estar lá. Eu não fumo maconha, o celular vai estar lá. Mas o fato eu não vou dormir longe do meu celular. Eu não consigo. Do celular acender, ou tocar, ou piscar. O nosso assim, cérebro gasta uma parte da atenção dele. Não, mas eu deixo ele virado, sabe? Deixando de quando stand-by. Tá aqui virado, tá vendo? Ele fica assim, mas ele fica ali perto de mim. A melhor idade, eufemisticamente falando, tem uma dificuldade muito grande. Eu digo por experiência própria, não sou familiar. Vai entregar. Vai debochar de mim, se é que você me entende. De entregar. De pegar e sair desbloqueando o Instagram toda hora. Eu acho que, por exemplo... Você é muito movimentado. Eu já tomei bronca da minha filha várias vezes. A minha filha, papai, não é hora de celular, papai. Porque eu falo, não, filha, não, está na hora de tela. E comigo eu me dou o direito. Não, mas eu posso, porque eu sou um adulto responsável. E, na verdade... Mas eu vejo, as pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior de fazer uma gestão mais eficiente, mais clean dos smartphones. Você não nota um fenômeno desse, assim?
Eu acho que sim, do WhatsApp Pode ficar também, à vontade. né? Falar. O fenômeno tia do Vai Zap pichar. Mas e eu o fenômeno... acho que essa geração mais Tia do jovem Insta. dos nossos filhos tá encarando diferente. A minha geração pegou a fase do mundo analógico e eu tive que entrar no mundo digital, né? Nossa, a gente Sim, foi invadido nossa, pelo não, mundo porque digital. a gente tem Nossa, quantos anos né? você tem? 46. Ah. Eu fui eu muito tenho 42. analógica. Minha Vocês estão adolescência... na mesma geração. Eu não, tô muito lá atrás. A minha geração é várias Não, mas antes de a você. nossa mas geração a minha geração pegaram essa ainda transição. telefonava na adolescência. É. A gente telefonava, não era digital o mundo. Eu Eu tenho lembro quando amigas surgiu que o fax, telefonam eu até achava hoje. o fax incrível. Lembra quando você comprou o fax do Ednei Silvestre, meu padrinho, que foi morar em Nova York, ele fez um bota fora, vendeu tudo. Foi dele que eu Foi comprei você que o comprou fax. o seu primeiro fax. Nem Você já lembrava. tinha no Sem Censura, o fax do Sem Censura. Eu inventei Mas o em fax. casa, eu lembro, nossa... Sensacional. Você fala, como a é que pessoa aquilo manda, sai? Aí vem, imprime aqui, Uma ó. loucura. Né? Você vai explicar pra Se minha mostrar filha. agora aí. pra uma criança, não sabe o que é. Seus filhos têm quantos anos? 13 e 15. Ah, Não, é uma geração que não sabe o que é orelhão, né? Não sabe. não faz ideia o que é um Walkman. Eles nasceram Não, com eu o celular, vi, eu vi né? outro dia uma coisa. Essa noite eu vi uma coisa engraçadíssima no Instagram. Um pai falou: o que você faz na hora do recreio? O garoto falou: recreio? O que é recreio? Recreio. Como é que ficou chama hoje? aquele Chama impasse. hoje. Ele falou em. Um tempo de merenda, de snack time, uma coisa assim. Os meus chamam garoto. break, mas... Break, break. Escola gringa. né? É, Fiz gringa é tudo na break, escola então gringa. no break, também tá no é. break. E ele falou snack time, uma coisa assim. É. Entendeu? Ele dizia como hora do recreio. Quer dizer, e o pai falou, mas o que você faz na hora do recreio e tal? E por falar em snack time, vou falar da Dinox também, tá. nossa patrocinadora, que é uma churrasqueira elétrica. Essa versão é elétrica ou a gás, também tem vários modelos a gás. A empresa surgiu com a churrasqueira a gás. Provavelmente não dá pra mostrar muito desse ponto de vista, porque a câmera geral tá mais longe. Mas dá pra ver, né? Aí, só ligar na tomada 220 volts, aí essa é a versão elétrica, muito prática, gasta pouquinha energia, faz pouquíssima fumaça, 10 vezes mais churrasco como de inox é o Eu slogan. digo que não faz fumaça, mas o Duda fala que tem que falar que faz fumaça. Porque faz um tiquinho, porque é o contato Porque da carne você com a não fica grelha. com o cabelo cheirando, você não fica defumada, Sim. entendeu? Porque tem restaurante que você vai fondue, por exemplo, eu adoro fondue. Agora tá friozinho. Tá na época de fondue. Tá na época, mas eu nunca acho um lugar de fondue direito. E no Rio tem um lugar que a gente ia comer fondue e quando a gente voltava pra casa tinha que tirar a roupa na área de Que ficava serviço com cheiro. e jogar a roupa ali, porque não dava pra chegar em casa, no quarto, com aquele fedor, entendeu? Então, assim, ela não deixa cheiro nesse sentido, entendeu? Você E não também fica tem a defumado. entrevista completa com os fundadores da Edinox, meus sócios É muito lá legal. na empresa. E aqui no canal, no Osnag dos Empreendedores do Brasil. Eu falando gosto da Edinox. dessa ideia, de você não ficar com o cheiro da comida do restaurante que você foi, entendeu? Com certeza. Que é horrível, né? É horrível. E você tem Não, cabelo e- longo, eu tenho cabelo curto, mas mas fica quem assim. tem cabelo comprido, É como então cheiro é de uma cigarro. desgraça. Né? É um horror. É horror. Você fica convivendo com aquele cheiro, né? Até, você não vai lavar a Não, nesse cabeça sentido, a 10, Edinox 11 é horas da noite. sensibilizar. E como é que é o consumo de carne? Como é que diminuiu os efeitos negativos do consumo de carne? Normalmente churrasco também está ligado a excessos, né? Porque Exato. a gente vai no churrasco, aí acaba bebendo, aí come mais do que deveria, bebe mais do que deveria. Eu falo que a Eu nutrição... acho que é a mistura, né? é, Porque se você come só a carne bem, né? Eu como não, eu carne gosto com dos acompanhamentos. bebida, Mas com Eu falo salada. que tem essa questão da nutrição, tem muito a ser dito e tem muita informação também nas redes sociais. Mas eu gosto sempre da simplicidade. Quando eu penso na área de nutrição e alimentação, para mim, simplicidade. Eu sou muito contra qualquer restrição que não se justifique. Porque, né, é normal uma pessoa ter questões religiosas ou morais ou etc. para fazer alguma restrição. Mas, excetuando esses casos, eu sou contra qualquer restrição. Eu não como glúten, eu não como açúcar, eu não... Tudo é uma questão de equilíbrio. E da simplicidade do entendimento do que você precisa e da quantidade que você precisa. Aí a carne entra super bem nesse contexto, porque a gente precisa de fontes de proteína. A carne é uma excelente fonte de proteína. A questão é,
como é que você prepara a carne, qual é o corte, o que tá acompanhando a carne. Porque uma coisa é a carne, outra coisa é um filé parmegiana que você passou lá, não sei o quê, botou no óleo, fritou, botou um queijo, e aí come com a batata frita. É outro contexto. A mesma carne consumida ali com uma fibra, consumida com carboidrato bacana, uma mandioca, uma batata qualquer. É ótima opção. Então, mas assim, eu como parmegiana com batata frita, mas você come uma vez ou outra. Você não come todo dia, né? Então, você come como entretenimento e alimentação. Também. Posso eu comer acho como que entretenimento. Vou comer prestando atenção como uma atividade nostálgica. Eu adoro doce, sou super formiga. Então, o doce pra mim é essa questão do prazer. O prazer também tem que ser em momento especial, compartilhado com pessoas legais. E aí eu escolho um doce gostoso. Então, não precisa fazer parte da rotina. Na segunda-feira preciso de uma sobremesa? Não, né? Então é isso. Pensa de aquela forma coisa automática. Automática, né? Que você come só porque e o que é a rotina. você come quando você vai correr 5 da manhã? Então, é sempre bom um carboidrato simples antes do treino. Eu tenho dificuldade nesse horário de comer muito, de comer sólido. Então, em geral, eu tomo líquido. Carboidrato na forma de um suco de fruta ou às vezes até de um suplemento que tenha carboidrato e que tenha uma absorção bem rápida, porque eu já saio Mas imediatamente. Tipo o quê? Whey? Não, whey pré-treino não precisa. Mas, por exemplo, um suco de uva, sabe aquele suco de uva integral? Sim. É um exemplo de um suco de fruta que tem uma quantidade boa de carboidrato e que é fácil de tomar antes do treino. Mas pode ser qualquer suco de fruta que tenha carboidrato. Mas quando eu treino um pouquinho mais tarde, eu tenho um treino longo, aí eu como um pãozinho com geleia de fruta. Pode colocar até uma pasta de amendoim. Aí é a hora gostosa de comer carboidrato desses que a gente não recomenda muito no resto do dia, porque tem uma absorção rápida, então faz um pico de glicemia mais alto. O horário para comer é antes do treino. Ou durante, né? Para as provas longas, você precisa também desses carboidratos durante a atividade. Qual foi a prova mais longa que você já fez? Foi 100K de montanha, que eu fiz o ano passado, um UTMB na Suíça. Como é que é? Como é que você... 100 quilômetros subindo montanha? Como é que é? 100 quilômetros? 100 quilômetros. Subindo montanha, não é 100 quilômetros andando no plano. Não, 100 quilômetros subindo muito. Quanto tempo tem certeza dura? que você fez isso? 100 quilômetros? Não, porque algumas é muito quilômetro, né? É muito. Muito quilômetro. Deu 24 horas, quase 24 horas Você de não prova. dorme nem nada? Fica andando, feito uma louca, assim? E aí, vira uma experiência. Desculpa, feito uma louca. Saiu sem querer, mas 100 quilômetros subindo. Feito uma louca porque vira uma experiência mística, assim. Não, pô, imagina. Eu queria muito essa experiência da madrugada. Eu nunca tinha passado a madrugada fazendo uma atividade física. E foi a única vez. Vou fazer de novo agora esse ano. Mas já tinham me falado que era comum ver coisas e ouvir, você fica meio louco. E acontece muito, assim. Teve vários momentos... Você tem visão, assim? Eu comecei a ver umas luzinhas vermelhas e eu chegava na luzinha, a luzinha não tava mais. E não tinha por que ter luzinha vermelha. E vi brilhos. Você fica muito louco. É uma experiência mística. Incrível. Assim. E por vários momentos você fala, não é possível dar mais nenhum passo. E você acaba continuando, porque você quase que não tem opção. Porque está no meio da montanha. A gente estava lá na Suíça, numas montanhas. Isso, em várias pessoas juntas? Sim, mas não são provas que você está o tempo inteiro perto. Você cruza pessoas, às vezes você consegue ficar com um grupinho ou com uma pessoa próxima, mas eu fiquei por muito tempo também sozinha. O que é também uma experiência. No começo não queria ficar sozinha à noite, estava meio aflita, mas eu fiquei atrás de 2 suíços, provavelmente, não sei de onde eles eram, porque eles também não falam, diferente do atleta brasileiro, que você tá na prova ali, faz amizade, troca história. Eu fiz uma prova na Argentina que eu fiquei conversando com o carioca por 6 horas, sabia tudo da vida dele. Porque a gente tava no mesmo ritmo e a gente ficou conversando. Lá não atrapalha a performance ficar conversando? É baixa intensidade. Essas provas, em geral, quando são muito longas... É porque às vezes ajuda, né? Porque você tá conversando, você distrai, você não lembra que tá doendo. Eu adoro conversar, pra mim é muito legal. Nessa prova da Suíça, ninguém falou nada comigo em nenhum momento. Estranhíssimo. 24 horas? Nem uma palavra? Eu morro só disso. Eu fico louca. E eu querendo falar muito conversar, sabe? Eu ficava olhando pros cidadãos. Mas eu tava com esses 2 cidadãos e num dado momento minha lanterna começou a dar sinal de que ia acabar a bateria. A gente é obrigado a levar a bateria reserva. E eu falei, bom, eu vou parar pra trocar. Será que eles param comigo e tal? E não pararam. E aí eu acabei trocando a lanterna e fiquei sozinha por algumas horas. Até o final, na verdade, desse trecho, que era umas 3 da manhã. Aí eu fiquei sozinha.
que tem eu que terminei levar perto o das Wilson. 6. Outro dia eu assisti de novo o filme Náufrago. Que ele levar fica o tão Wilson. doido que ele tá sozinho na ilha, ele acha uma bola de vôlei, aí ele dá o nome de Wilson e fica conversando. Mas o nosso cérebro começa a criar estratégias, vai criando estratégias, até para continuar essa história de, bom, vou ter que continuar, Nossa, tô aqui na muito legal montanha. essa experiência. Nossa, É muito. E o legal. Não, essa eu acho mais. Mas o legal é essa Acho que história. tem Você mais tá a ver comigo você tá num lugar essa tão prova bonito. do que um Ironman. É muito, muito bacana porque você pensa, eu não chegaria aqui de outra maneira. São lugares muito bonitos, muito. Eu gosto de. Você não vê nada às 3 da manhã, não? Não, às é, 3 da manhã não imagino vê. que sim. Não vê. É, você vê assim, mas você vê a lua iluminando lá, tinha mas montanha deve ter uns lugares que nevada, tem um aquelas clarão. E pedras. como é que céu, você cheio de enxerga o estrela. chão pra não cair? Você tem que. É obrigatório uma lanterna, um tá. headlamp, uma lanterna frontal. De É cabeça. obrigatório. Que aí vai iluminando o seu caminho. Que nem de dermatologista, né? Isso, A lanterna que dermatologista usa, que bota aqui, na, testa, fica olhando você assim. E ela ilumina bem, então você consegue ver o caminho e até uma visão diferente da corrida durante o dia. Que você Mas tem você aquela usa visão. aqueles bastões Usa o de bastão, caminhada? usa o bastão fundamental, ajuda muito. Muito E legal. essas experiências são muito interessantes pra gente entender o limite E do como é nosso que é o dia corpo. seguinte? Você dorme. Nossa, eu achei que eu fosse dormir 24 horas. Não consegui, assim, tá com o corpo E o muito... que você comeu durante essas 24 horas? Olha, a gente acaba levando... Barrinha? Leva barrinha, leva gel. Mas nos postos, eles colocam comida. Tem um posto que tinha massa, eu comi macarrão, bolonhesa. Vários postos têm comidas salgadas, batatinha. Tem bastante opção. E a cada 10 quilômetros tem um posto desses de abastecimento com variedade de doce, salgado, para você comer sólido, porque realmente não dá para ficar só no gel. E você não tem vontade de ir ao banheiro? Tem E vai, vontade de ir né? no banheiro, vai. No meio do- Nesses nos postos. Tem postos, banheiro ou nos você tem postos que tem banheiro improvisar químico, um banheiro? mas as pessoas improvisam também. Até meio que normal, assim, improvisada ali no matinho. No final você tá no matinho. Sim, mas tem de 10 em 10 quilômetros tem um tem banheiro químico. químico, tem estrutura. E tem comida. E tem uma comida. pessoa lá sentada, olhando pra você. Tem. Trabalhando, né? Tem deve Eles médico. ficam fiscalizando para ver se você está fazendo alguma coisa contra as regras ou nesse tipo de prova não tem muito isso? Não, tem muitas regras que algumas delas eles partem do princípio que o atleta vai cumprir por consciência. Por exemplo, você não pode jogar lixo, deixar papel em nenhum lugar. Isso você assina um termo, mas obviamente não tem fiscal fiscalizando 100 quilômetros. Então, parte do princípio que o atleta que está ali tem essa consciência de que ele está ali, mas ele tem que preservar a natureza. Tem um vencedor? Tem, é super rápido, disputado. Depois dá uma olhada no Instagram, o TMB é que não é um esporte aqui no Brasil ainda muito forte, talvez não seja, mas na Europa, por exemplo, é muito forte o trail running. Não, eu cheguei a conhecer uma atleta. Eu lembro da história do ultramaratonista americano, que acho que ele descobriu que ele tinha esse dom. Um dia que ele estava bebendo na Califórnia, tomou um porre. Aí ele saiu correndo do bar. Aí ele ligou para a esposa dele e falou: socorro, me ajuda, eu cansei, me busca aqui. Onde é que você tá? Não sei, ele estava no México. Ele saiu correndo. Aí depois foi o cara que correu uma maratona em cada estado americano, uma maratona por dia em todos os estados americanos. Tem um livro. Eu li aquele... Eu esqueci o nome dele. É famoso. O cara super estudado. Eu li esse como livro aí. Ultraman. Tem o David Goggins também, que Man, tem um livro que acho que chama alguma coisa desse jeito. David Goggins também, né? Que é o cara que... Também fez várias provas dessas, o David Goggins. Vai correndo, a unha dele cai, ele perde as unhas. Tanto... E que mais que você fez, assim, de, digamos, excêntrico? Sabe? Pra não falar louco, né? Digamos assim, eu tô numa fase também de alta montanha, escalada de alta montanha, que era uma coisa que eu tinha vontade, achava que eu nunca fosse Mas fazer. dá pra você não ir nessas montanhas de neve, Everest, essas coisas, pra não ter nada? Você já leu sobre isso? Já leio. Porque as pessoas morrem, né? Morrem. E perigoso, a gente tem é consumido muito esse tipo de conteúdo. Já li todos os seu marido, livros. seus filhos participam com você nos treinamentos? Eles vão junto pra cidade? Seu marido fez essa 24 horas andando nas montanhas? Ele fez na mesma prova 50 quilômetros. Ele não gosta de prova muito longa. Ele gosta de provas então ele optou pela de 50 quilômetros, já que não é muito longa. Mas ele prefere menos. Ele prefere até 30. Ele gosta... porque ele é mais intenso. Ele gosta de fazer força. E ele prefere as provas mais curtas. Mas a escalada, ele tem curtido. Os meninos gostam muito. Então, a gente gosta de fazer trilha, acampar. Que legal. Eu quero acampar com a minha filha. É muito legal. Muito legal. Muito legal. A gente faz
todo ano. E esse ano, no carnaval, a gente já levou pra alta montanha mesmo. Então, já fazer 5 Mas onde vocês acampam? No Brasil, não? No né? Brasil, não tem alta montanha. Então, a gente vai pra Argentina, Chile. Na América do Sul, tem a Cordilheira dos Andes, que é perfeita. E não é perigoso? Você tem que ter cuidado, dependendo da montanha, fazer sempre com guias. Alta montanha quando está começando. E é escalada, então você tem que aprender a técnica. Mas a gente está planejando para fevereiro próximo a Concagua. Então, que é legal. o maior pico aqui das Américas, né? E a gente já fez algumas de 6 mil e pouco. Então, é divertido. Tem a questão da altitude, que é um desafio. Mas, de novo, essa história de conhecer o corpo, se preparar, ter algo grandioso, mas que é super marcante. Eu falo que essas memórias são muito fortes. Os meninos, todas essas viagens que a gente fez com eles, que envolveram caminhadas, acampamentos, aventuras, eles lembram dos detalhes, mesmo quando eram pequenos. Assim, é muito marcante. Eu acampei uma vez só na vida, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Você lembra que eu fui ali na Ilha Grande? Aí eu passei um perrengue pra voltar, você tomou um susto. Mas eu lembro de tudo, até muito legal. É uma experiência muito Eu intensa. acho que talvez a muito Lu legal. faça a coisa certa. Ela vai com eles. Né? Porque aí... porque a gente que fica em terra Exato, é tenso. e fica assistindo isso, esse perrengue foi horrível. Porque no dia de voltar, o mar subiu. O mar subiu, eles pegaram uma... sumiram, a gente acabou voltando um barco pirata. Um barco pirata. Aí ficamos eu falei com a no mar companhia um tempo. dos portos, eles disseram, não, ninguém está no mar hoje. O mar hoje está inviável, não há esse perigo de ter alguém no mar. E eles estavam. Estávamos eles com o Beto, estavam. o pirata, que foi lá buscar a gente. O pirata estava no... Meu Deus. Mas Não, então você não dorme, fica a noite inteira na tenso. expectativa. Quando toca o telefone, você entra em pânico. Aí eu chegou como se não tem ninguém no mar? Não, tinha um barco pirata. Pirata. Fala Não, sério. mas uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar a entrevista, e que para mim foi muito interessante, eu marquei uma luta, tive uma oportunidade única de fazer uma luta de boxe com um ex-super campeão mundial. Aí falei, vambora! E aí não sabia como, eu nem conhecia meus treinadores que eu conheci depois, mas o fato de marcar uma data pra fazer, aí você fala, nossa, sem eu ter uma data, eu não consigo. Pra mim, eu preciso dessa coisa. Eu brincava com meus amigos, falava, cara, se você... Eu falei, brincando, marca uma luta com o Popó, que você não precisa de Ozempic, Monjaro. Você vai estar tão motivado. Porque você tá motivado. Se você não treinar, você vai tomar uma surra ainda maior, né? Se você não treinar, você não vai conseguir. Você vai vomitar no meio da montanha e vai ter que ser resgatado, sair de helicóptero. Uma coisa interessante, o nosso cérebro se motiva mais pelo medo do que pelo sucesso. A gente, em geral, tem maior motivação e vai em busca de algo quando você tem mais medo. E isso funciona muito para mim. No Ironman, por exemplo, eu tinha muito medo de não conseguir terminar a natação, porque a natação era a minha pior modalidade. Aquilo me motivava a nadar todos os dias, pelo medo. E quando você pensa em alta montanha ou correr 24 horas, você tem muito medo de não conseguir, ou de passar mal, ou de dar alguma coisa muito errada. Você não sentiu nada? Não passou mal nenhuma vez? Passa muito mal. É horrível. Você vai para um lugar desse, passa Passa muito mal, aí depois que melhora, continua, em vários momentos você fala, eu não devia Mas estar você aqui. passa mal como? Enjoa, vomita? Tem de tudo. Tem dor de desde barriga, doer o muito quê? a unha, doer o joelho, tem dor de barriga, tem enjoo. Chega um momento que nada mais para no estômago, você não consegue mais comer. Às vezes dá piriri, vontade de ir no banheiro, pode ter cãibra. Tem de tudo. Enche o saco, você não quer mais. As provas longas Só são... falta 50 quilômetros. São quando você assim, falou. altos e baixos o tempo todo. E é muito... Eba, já tô na metade, né? Só faltam 50. Nessa prova de 100K, na metade, eu queria muito desistir mesmo, assim, muito. Eu sentei e falei, eu não consigo mais, eu não aguento. Pra mim é o fim, já deu, não quero. E aí, depois eu comi a massa, era um posto que tinha massa. Eu falei, acho que eu vou mais um pouco. E aí, nessas acho que eu vou mais um pouco, eu lembro que no quilômetro 70, teve um trecho que era lindo, tinha uma vista linda da montanha, com neve, pedra. Tem até uma foto que eu deixo no celular. E nesse trecho eu voltei a correr e tive um prazer enorme em correr. Eu corri uns 5K, assim, bem feliz, assim, e uma sensação única. Eu falo, essa lembrança não sai do meu cérebro. Então, Foi um muito macarrão. intenso. Foi um macarrão, me trouxe energia. Mas eu falo, essas experiências que oscilam entre altos e baixos e você ter que usar estratégias que você adquiriu ao longo da vida para continuar e
a satisfação que é depois ter essa conquista é muito, muito bacana. Assim. Acho que não tem ninguém que faça um desafio desse tamanho e que tenha se preparado. Porque eu acho que quem não se prepara, às vezes até paga o preço, se coloca em risco. E eu não gosto. Eu não acho que é a ideia. Eu acho que você tem que estar bem preparado. Mas se você está bem preparado, em geral, são experiências muito positivas. Mesmo que envolvam sofrimento. E, em geral, envolvem, né? É porque a vida moderna coloca a gente muito confortável, né? Tá com calor, você liga o ar. Tá com frio, você liga o aquecedor. Tá com fome, pede o iFood, ele chega na sua casa, você não precisa cozinhar, não precisa plantar, não precisa fazer nada. A gente tá vivendo esse universo do conforto e esse conforto excessivo tira até o prazer. A gente não consegue mais sentir prazer com quase nada. O esporte te coloca nesse momento onde você tem um sofrimento, uma dificuldade, mas você tem um prazer tão intenso que você fala, nossa, minha vida, eu preciso de mais momentos assim. Eu acho que a gente acaba até viciando um pouco nesses desafios. É a teoria do desconforto. Que a Maíra Solimani falou aqui. Do antifrágil, né? Do Nassim Taleb. E acho que é essa questão que a gente se perdeu por conta da modernidade, da gente não precisar mais construir. Não, porque antes a gente costurava a nossa roupa e era um processo, e demorava, e dava trabalho, e aquilo ficava pronto, te dava um prazer. Perdeu. A culinária, né? A gente precisava esperar, ter tempo, fazer, e aquilo... E hoje a gente não tem mais nenhuma dificuldade. E a gente tem encontrado, talvez só no esporte hoje, esses desafios que envolvem esperar, ter tempo, ter processo, desafiar o corpo. Por isso, o esporte tem ocupado para muita gente esse espaço mesmo. E aí, só para não deixar de falar, a gente está caminhando para o final, mas a beterraba ganhou um destaque enorme, né? E você é muito entusiasta da beterraba. Eu sou do tempo que eu fazia o suco lá na madrugada. Meus vizinhos moravam em prédio na época, queriam me matar. Porque eu fazia 5 da manhã você estava na processadora fazendo Depois, nos Estados Unidos, começaram a lançar os suplementos com beterraba. E eu ia para os Estados Unidos trazer um estoque de suplemento. E agora a gente já tem vários no Brasil, graças a Deus. Mas e qual é o barato da beterraba? Porque eu sempre gostei muito de beterraba. Aliás, o único desejo que eu tive na gravidez. Beterraba cozida. Eu comia pote, eu tenho foto disso. Obrigado, foi bom. Foi bom pra teu você. pai segurando o pote de Vamos beterraba. achar essa foto, a gente tem que achar. Eu sou fissurada e adoro beterraba. Que bom, a beterraba é muito legal. Ela tem nitrato. Mas por quê? Eu nunca soube de nada da beterraba. Outras coisas têm nitrato. Eu compro pra ele beterraba ralada. Detalhes. Compro pensando nele, porque eu não vou comer aquela beterraba em pó, eu tenho um monte. Em pó, você tem em pó, tem até no Rio. Suja também. tudo, mancha tudo. Mas eu gosto daquele suco de beterraba, um suco da Zona Sul do Rio. Que você apresentou pra Zoe. Eu apresentei pra Zoe porque era um suco que a gente tomava no como é que chama aquela loja no Leblon? O Bebê Lanche. Bebê Lanche. A gente tomava o Super Forte na laranja, que chama. Que então, tinha você chegava beterraba no e balcão, aquela confusão de surfistas e tal, a velhinha chega e fala assim, vê uma beterraba na laranja. O Super Forte na laranja. Beterraba, laranja e cenoura, né? Acho que era. Que legal. Era muito bom aquele suco. Mas é isso, ela é uma fonte muito importante de nitrato, então, dos vegetais. É o que mais tem nitrato disparado. O nitrato no nosso corpo é convertido em óxido nítrico. E o óxido nítrico é super importante para o nosso corpo. Até o cara que descobriu o óxido nítrico ganhou o prêmio Nobel. Ele é um vasodilatador, ele melhora a perfusão. Então, por exemplo, reduz pressão arterial. Até quem tem hipertensão, ou principalmente quem tem um aumento, ainda não com necessidade de medicamento, mas tem uma pressão um pouquinho elevada, se beneficia bastante do consumo da beterraba ou dos suplementos. E pode ser cozida? Pode ser cozida. Não precisa ser crua? Não precisa ser crua. Mas para quem faz esporte, essa vasodilatação e a melhora da perfusão traz um benefício bem bacana. Então, ajuda na oxigenação, na eficiência energética por conta dessa melhora da vascularização. Então, você consegue entregar oxigênio melhor para o músculo e para o corpo todo. Então, por isso, tenho realmente hoje muito suplemento, muito... E que mais que tem, assim, a grande vantagem na alimentação, além da beterraba? Betalanina, do suplemento. Para esporte também. Mas eu acho que na alimentação, quando a gente começa a isolar... sem ser esporte. Eu falo, quando você começa a isolar muito, tem alguns compostos que a gente não consegue, em quantidades grandes, só na comida. O nitrato para esporte é difícil, porque são muitas beterrabas para a quantidade que a gente quer, assim, no esporte. Por isso que o suplemento é legal. A cúrcuma, por exemplo,
muito provavelmente vale a pena suplementar, porque é difícil na alimentação a gente colocar muita cúrcuma. E é um suplemento que é legal. Isso vale para algumas substâncias. Fruta vermelha, por exemplo, tem polifenol. Então, todos esses berries, que são muito, muito saudáveis. A gente não consome muito aqui no Brasil, infelizmente, né? Hoje até tá mais fácil. Estraga rápido. Não, Morango, você compra e tá lindo. Aí você chega em casa, se a gente pudesse, o ideal era isso. Todo dia ter na nossa refeição alguma fruta bem vermelha. Que elas têm muito polifenol, que é bem legal. Mas se você não consegue, às vezes acaba usando no suplemento. Mas é isso, é a forma de entregar pro seu corpo. Pra ser todo dia, melhor no suplemento. Essas congeladas ajudam também. As congeladas eu compro. Vale as congeladas? Vale. Metilo, framboesa, e aí a gente pode fazer o quê? Um suco? Suco, ou coloca numa granola. Eu gosto de fazer a vitamina com whey, boto a frutinha vermelha. Mas é isso, variedade alimentar. Por isso que eu falo E o whey, você bota o whey, a água e a fruta vermelha? Fica uma delícia. Vou fazer, porque eu tenho congelada aqui em casa. Só que eu não acabo lá em casa. Eu faço, por exemplo, aquela aveia, que você pode até deixar pronto na véspera. Às vezes eu faço para levar pro café da manhã. Como é que chama mesmo? Oatmeal. Overnight. Eu faço. Você faz aveia com chia. Eu faço aveia, aí eu coloco um leite, pode ser leite de vaca ou leite vegetal, chia, whey e as frutinhas. Fica uma delícia. Eu faço li muito uma isso. coisa Já deixa de um dia pro outro? Eu deixo. Na geladeira. Pra não acordar o vizinho. Pra não ganhar, não ter que acordar mais cedo. Aí você coloca o leite vegetal, o leite de vaca, uma aveia, chia e whey. As frutas, e whey e as frutas vermelhas. Tá, vou fazer. É uma e dá pra fazer várias variações. Colocar coco, dá pra mudar o sabor do whey, dá pra colocar cacau. Cacau é muito bom também. O cacau tem um monte de benefício. Então, aquele cacau do E eu li uma padre, coisa também sobre leite de gergelim, que diz que é uma coisa fantástica pra saúde. Acho que sim. Você fazer o leite com gergelim branco. Esses leites vegetais, cada um vai trazer mais concentrado o benefício de cada componente. Então, é legal também variar, eu gosto. Então, às vezes eu uso de aveia, às vezes tem essa variedade que é bacana. Acho que nutrição é muito isso. É sobre ter bastante cor e coisas naturais na dieta. A verdade é que hoje em dia a nutrição, antigamente a gente comia sempre a mesma coisa. E houve um tempo muito recente em que os atletas, marombeiros e pessoas ligadas à saúde comiam sempre a mesma coisa. Frango, batata doce, frango, batata doce. Eu tomei horror disso. Mas essa variação ajuda a gente. Lógico. Porque você não consegue todo dia comer a mesma coisa. O Duda consegue, eu não consigo. Eu como carne moída, arroz e feijão. Pra mim, isso, eu tenho dificuldade. Ovo mexido de manhã com bacon e carne moída, arroz e feijão, pra mim, são as minhas rações, assim. Então, mas provavelmente, se você não colocar fruta e vegetal, aí você vai ter que suplementar. Não, mas aí eu coloco. Aí eu como... Quando eu tô esquentando a carne moída, arroz e feijão, eu vou comendo brócolis e couve-flor. Isso, aí você coloca cor ali com beterraba, verdura, fruta, e aí você garante os microelementos. Porque a gente precisa pensar macro e micro. Sim. Você tem que entregar os macros que você precisa, focar na proteína, mas entregar carboidrato e gordura para a quantidade que você precisa. Aí pode ser todo dia a mesma coisa, não tem problema. Só que micro, né, que é mineral e vitamina, eu não gosto todo dia a mesma coisa. Eu gostei dessa ideia de fazer o iogurte, fazer essa misturinha aí. Pode fazer com iogurte também. Ao invés de usar o leite, faz com iogurte. E fazer essa mistura e deixar na geladeira, no dia seguinte você... Eu tenho preguiça, eu tenho muita preguiça de comer, preguiça de fazer. Eu também. Eu tenho porcaria. Meu marido sabe. Eu tenho preguiça de fazer. Eu tenho preguiça de fazer. Eu fico, às vezes, com fome o dia inteiro. Falo, não, vou levantar pra fazer. Não vou ficar aqui no computador. Né? Preguiça. E essas pegadinhas de hoje em dia, assim, 0 açúcar, aí o negócio é cheio de poliol. Eu, por exemplo, eu me sinto mal com poliol. Eu não gosto de poliol. Eu tenho também. Aí maltitol, eritritol, xilitol, eu passo mal por isso e eu tenho uma resistência ao açúcar. Se eu comer açúcar, eu tenho problemas no dia seguinte. Hoje em dia, eu prefiro açúcar do que... Aí tem a estévia... Não, mas eu não posso comer esses óleos aí. Zé coloradina, é melhor. Um food, mas muita gente tem essa intolerância, né? Que eu tenho uma intolerância claríssima. Porque eles fermentam. Aí distende, dá cólica. Não, dá dor de barriga. É horrível. Eu não posso mesmo. Você acha que são as maiores armadilhas dessa alimentação pseudo-saudável que está dominando? Assim, eu acho que essa questão equivale não só para o saudável, mas para o não saudável dos ultraprocessados. Então... O saudável muito ultraprocessado vai ter alguma coisa
pegadinha, né? Difícil. Você fala o quê? Nos frios, por Barrinha. exemplo? Não, por exemplo, uma barrinha, para aquilo durar, tá dentro de uma embalagem, ser feito em larga escala e ser gostoso. É igual pão de Ou tem forma. gordura, ou tem um poliol, ou tem os dois. Ou tem... Parece um brownie com sorvete. Não tem como o negócio. Não tem como. Feito de ervilha e dura com... um ano na prateleira do supermercado. Então, assim, se você não quiser cair tanto em pegar... Eu consumo barrinha, hein, gente? Não, também. É prático. É bom ter na mochila. É bom ter na mochila. É melhor a barrinha do que, sei lá. Mas, na medida do possível, deixa pra exceção. Então, assim, nas principais refeições, sempre que você puder, consome comida de verdade. Se você fizer isso na maior parte das refeições... A barrinha vai entrar como entra detalhe. ali no momento. E aí, os outros ultraprocessados. O que não pode é transformar a sua refeição no ultraprocessado. Tipo, abrir o pacote da lasanha que veio congelada, ou até tem uns que nem ficam congelados. Você abre, esquenta, come, aí abre o pacote para sobremesa, aí abre um pacote do lanche da tarde, abre um pacote. Se você está abrindo o pacote o tempo todo, tem alguma coisa muito errada, né? Então, isso... é melhor ir lá no quilo, fazer um prato colorido e comer comida. Essa é a ideia, simplificar. É verdade. Muito legal, uma muito ótima bom. conversa. Muito Foi obrigado ótimo, por ter muito vindo. obrigado. Pô, adorei. Eu também. Falamos Nós também. coisas muito importantes. Misturamos tudo. Desde tudo. De suplementação, caminhadas na Até montanha. essa de montanha, sono. 100 quilômetros, uma coisa assim. 23 Não horas e precisa 59 minutos. correr 100 quilômetros. Vamos simplificar. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. 1 quilômetro É de cada isso. vez. Sobe um lancezinho de escada que tá bom. E como é que as pessoas podem te achar nas redes Vamos lá. sociais? No YouTube, Fala Lu. Então, é só colocar Fala Lu. E vou dar uma dica boa para quem quer saber sobre qualquer um desses temas. Se colocar Fala Lu sono, Fala Lu creatina. Boa. Na busca tanto do YouTube quanto do Google, em geral, ele já entrega todos os vídeos. Então, esse é um jeito bem legal de procurar, porque a gente já tem muito conteúdo lá. Então, às vezes Tem ideia de quantos vídeos? Tem Quanto mais tempo de você 300 tem o canal vídeos. já? Tenho quase 3 anos. Tá. Não é tão antigo, mas a gente lança 2 por semana, então tem bastante Mas você coisa. sempre foi muito recorrente, né? Muito... Sim, sempre. Igual com exercício e com alimentação. E ela é muito parece. disciplinada, né? Toda terça-feira ela grava todos, né? A gente não falou, só pra fechar, o negócio do docente. Da livre docência. Livre docência. É bom falar, porque muita você gente... fala eu falo na abertura do você vídeo. apresenta como se todo mundo conhecesse. É no verdade. livre docente da USP, aí eu escuto no 2x, o que será um livre docente da USP? Na verdade, é um grau acadêmico que tem nas universidades e é o último grau acadêmico. Então, acima do doutorado, você pode fazer um concurso que tem várias fases. Tem uma tese, mas também tem uma arguição, tem uma prova, tem várias etapas. E aí você ganha o título de livre docente. Então, nas É universidades... um professor mais qualificado? Exato. É o último grau acadêmico para quem faz pesquisa, ensino dentro das universidades. Então, é isso. É além do doutor. Por isso, a gente usa esse título. É abaixo ou acima do professor doutor? É o professor doutor. É o professor doutor? É. Você é uma professora doutora, é isso? Sim, exatamente. Legal. É isso. Porque tá explicado. é mais falado, professor Exato. doutor, do que o livre Livre docente. docente. Mas é que se fez mestrado e doutorado, já usa o professor doutor também. Quem fez Ah, mestrado tá. e Então, doutorado. o livre docente é acima. E o livre docente é acima do mestrado, doutorado, depois vem a livre docência. Essa é a ordem. E você fez sobre o quê? Eu trabalho com transplantes de órgãos. Então, minha linha de pesquisa sempre foi nessa área, mas eu trabalho também agora muito com avaliação econômica em saúde e tecnologia em saúde. É o que eu tenho trabalhado mais em pesquisa lá na universidade. Então, Mas que tipo de pesquisa? Dá um exemplo, assim. por exemplo, avaliação de um novo medicamento ou de um novo equipamento para comparar ele com o que existe hoje em relação à custo-efetividade. O quanto ele é melhor e mais custo-efetivo para que ele entre no mercado e passe a fazer parte da nossa rotina de saúde. Mas esse tipo de pesquisa é encomendada pelo laboratório, pelo plano Pode de saúde? ser encomendado... Pelo hospital? você já está sabendo tudo. Não, porque tô pode ser sabendo. encomendado por todos esses. Tá. Pode ser encomendado pelo laboratório, pelo plano de saúde ou pelo próprio governo. A maior parte das minhas pesquisas são encomendas do governo. Eu trabalho junto com o Ministério da Saúde, a Conitec, fazendo as pesquisas de demandas para o SUS. E é muito legal, porque a gente... O SUS avaliar se é possível ele disponibilizar para as pessoas. E aí independe isso é muito do legal. governo que está em questão, é isso? Em teoria, não, porque isso é um órgão técnico, como a Anvisa. A Conitec é um órgão técnico, é um colegiado. Então, tem um representante do Ministério, das secretarias estaduais, federais, municipais, mas tem representantes... Mas é uma política de Estado. Exatamente. Tá. Exatamente. É isso mesmo. E tem regras, é bem legal. Política de Estado. Assim, tem trazido
vários benefícios, assim. Obviamente que a questão orçamentária é o problema em geral, né? Cobertor curto, mas tem trazido algumas E só para terminar mesmo, o que legais. foi de mais importante que você acha que foi recém-aprovado? Olha, eu vou Nessas puxar agora a pesquisas. sardinha para os transplantes, porque é minha área. Eu estou atualmente como presidente da Associação Brasileira de Transplantes. E esse ano foi incorporado um transplante que ainda não existia aqui no Brasil, que é transplante de intestino e multivisceral. Então, as pessoas que precisam desse transplante agora vão fazer pelo SUS. Então, era algo que já é feito há muito tempo nos outros países. Aqui ainda era feito Transplante de intestino? transplante de intestino. Nossa, e foi graças muito à complexo. Conitec que ele foi incorporado no SUS. E hoje as pessoas vão poder realizar pelo sistema público. É muito legal. Muito legal. E como é que é a presidente do... Desculpa, mas a presidente do Conselho dos Transplantes tem um canal no YouTube. Pois Como é que o pessoal... Né? Então, eu acho E engraçado. corre uma maratona numa montanha. Eu falo que eu tenho alguns lados. Ela né, é multifacetada mesmo. Muito multifacetada. E no começo eu queria separar muito esses mundos. Eu não gostava que as pessoas soubessem. Mas com o canal acabou ficando popular e agora é muito raro encontrar alguém que não saiba. Então, às vezes, eu tô numa reunião lá em Brasília, no Ministério, e vem alguém... Ai, eu adoro seu canal. E aquele... Ai, me fala da creatina. E aí eu acho super bacana, eu tiro uma foto. E agora eu acostumei, acho legal. Mas... Por um tempo eu queria deixar bem separado, porque ali é um outro Fazer de momento máscara, cria mais sério, mais formal, onde a gente está tratando de questões muito importantes e muitas vezes envolvendo política e acho que... Mas hoje o universo também está mais acostumado com essas transições. As pessoas estão presentes nas redes sociais, têm canais no YouTube e estão nos ambientes outro plano, de liderança. outro momento. Mudou mesmo. Então, hoje eu acho... Há algum tempo eu tinha muito medo de aparecer nas redes sociais para os professores da USP, porque existia essa coisa de tipo, você é professora, você... Hoje não. Hoje é bem normal e até as pessoas buscam estar nas redes sociais porque isso agrega até para mostrar conhecimento, levar a informação científica para um público mais amplo. Então as pessoas hoje olham com olhos muito melhores. Que bom, né? Que bom. Que bom. É legal. Então, ficamos falta combinados falar assim. meu Instagram, que não é Fala Lu, é Luciana BP Haddad. Estou no Instagram. Mas nas outras redes, TikTok, etc., já tá tudo Fala Lu. Mas se colocar Fala Lu no Instagram, também acho. Também No acho. Instagram você faz de sons quando você tá pesquisando. Você arruma a letra, nunca ouvi falar. Ele não é não é bom, igual né? o É o Google. oposto do YouTube. Mas no YouTube, Google, se botar ele Luciana te acha. Haddad, ele já te oferece Verdade. o Instagram oficial. O Instagram tem uma busca que não é Você tão buscar boa. dentro do Instagram, ele vai fingir, não conheço. É verdade. Agora você vai no Google, ele vai mostrar. Tem gente que põe um tracinho assim, tem gente que põe embaixo. Aí já também não acha. E no canal, né? No canal também tem... Você coloca o botãozinho de cada rede? Tem tudo tem lá. Isso também Tem no tudo canal lá. do YouTube. Ajuda. Legal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por Foi ter ótimo. vindo. ótimo. Super valeu. Obrigada. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Por favor, compartilhem, curtam, comentem, espalhem nos grupos de WhatsApp, etc. Compartilhe com todo mundo que gosta do canal da Lu, Fala Lu. E também a gente tem outros profissionais de saúde que oferecem visões complementares aqui sobre intestino, sobre nutrição, sobre cérebro, Saúde mental, saúde mental, pedagogia. Temos muitos assuntos. Então fica a dica aí, maratona. Pode maratonar. Fazendo o exercício, ouvindo com fone. Começa a atividade física ouvindo os papos aqui. Tá bom? Então valeu. Até a próxima. Até mais. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem entrevista inédita aqui em Osnagli e o No Encontro de YouTube, Gerações, né, quase que eu falo o outro. Valeu! Tchau.